Programa não recomendado para menores de 12 anos. 35 anos da luta entre a Vic Viper e os Bacterions. Muitos Macintoshes para o Adrian Black consertar. Tabajara digitalizando o que passa pela frente. O comedor de pílulas mais famoso do mundo é quarentão. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência Retrocomputaria. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Repórter Retro. E nesse episódio, episódio 60, onde nós estamos com a presença de vários dos nossos ouvintes aqui nos prestigiando, coitados, vão sair traumatizados e vão cancelar a assinatura do feed, eu tenho certeza, né, assistindo esse caos que é o episódio do Repórter Retro. Então aqui nessa mesa que agora tem muitos lados, mas apenas 5 lados. É um fractal. É um fractal, bem lembrou. É um que tá parecendo, na verdade a mesa tá parecendo uma curva de coque, né? Tá parecendo aquela curvinha de coque do floco de neve. Sentado numa das pontas aqui, então sou eu, Ricardo Pinheiro. Eu, Juan Carlos Castro. Eu, João Cláudio Fidelis. Eu, César Cardoso. E eu, Giovanni Nunes. Então, esse é um episódio especial que nós estamos com a presença de alguns dos nossos ouvintes. A gente fez um convite meio em cima da hora para que eles quisessem assistir. Então meio não, né? Meio não, né? A gente fez muito em cima da hora. Foi a ideia que surgiu durante o dia, a gente ia gravar à noite. Vamos chamar os ouvintes. E agradecer a todos que estão aqui presentes: Pedro, Rui, o Vitor e outros que eu não estou conseguindo descobrir aqui, porque eu só estou vendo a carinha tapada aqui, eu não consigo descobrir ainda quem é. Mas temos o Marcos Antônio, tem uma tal de Maria Cláudia, Victor Boy. Essa não conta. Essa não tá ouvindo, essa saiu para assistir uma outra live, que ela diz que a live é mais importante. Ela vive fugindo. Isso que também tem o pessoal, né, que tá aqui na antessala, mas que resolveu que, sabe, sei lá por qual motivo, não entraria aqui na mesa. Eles só estão não estão no canal de texto, não estão no canal de áudio, de voz. Mas também vão com um abraço. Um abraço para eles, obrigado a todos, né, que estão prestigiando. Então, abraço para todo mundo. Abraço assim, abraço em termos, né? A gente tá dando abraço no sentido figurado, porque agora é só toquinho de cotovelo, pezinho, assim, aquele abraço, saudação vulcana, essas coisas assim. Sem toca com os seres humanos. Alegria, né, Giovanni? Saudação vulcana é legal. Não mudou nada pra mim, tudo bem. Eu vi um meme esses dias que dizia assim, o cara ia olhando de lado me assustava assim, quando você descobre que o seu estilo de vida os outros chamam de quarentena. Bom, vamos começar então com 2020 das efemérides. Nós temos 4 efemérides para comentar e das 4, 3 são bem vinculadas à indústria gamer. Ou seja, o João vai começar a falar, eu vou tomar uma água e volto amanhã, tá? Não vai começar a falar não, ele vai falar lá na segunda metade. A partir da segunda metade ele fala, mas por enquanto nós começamos, né, César? Isso, porque são 4 efemérides, sendo que 2 são muito ligadas, né? Porque 2 são praticamente do mesmo dia. Sim. Em 22 de março de 1990, portanto há 30 anos atrás, a Microsoft lançou o Windows 3.0. Aê! E junto com o Windows 3.0 lançou o Paciência. E lançou o Microsoft Mouse também, né? Também, mas enfim, ninguém lembra do Microsoft Mouse. Coitado do Microsoft Mouse. Deu origem a uma das linhagens mais nobres de mouse, mas ninguém lembra do Microsoft Mouse. Não. Era o mouse que fazia uma curva, né? Era carinhosamente chamado de pata de cachorro. Nessa época o mouse já era fabricado pela Logitech? Sempre foi fabricado pela... Acho que o Microsoft Mouse não era da Logitech, ele era da... A Mitsuno que fazia? Sim. Então não era sempre. Você ia falar sempre foi quando foi. Mas... Eu lembro daquele formato de feijão dele. Esse é pata de macaco, de cachorro. Eles falavam pata de cachorro, tinha essas alusões, que era mais confortável, não sei o quê. É o segundo modelo do Microsoft Mouse, né? Vamos lá, o Windows 3.0 já é o começo do início daquele processo de divórcio doloroso, de polícia. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Briga de vizinho, né, criança chorando no corredor do prédio. Que foi... Conselho tutelar sendo chamado e tudo, Sim, né? Sim, que foi o divórcio da Microsoft com a IBM. Esse foi o batom na cueca básico, né? Foi o meu primeiro contato com o Windows. Foi o Windows 3.0. Meu pai tinha um computador. Eu também. Um 386 com um monitor CGA de fósforo branco. Não, o meu foi 3.0.
um monitor CGA de fósforo branco. Aí quando primeira vez que eu vi um monitor colorido, eu descobri que o ícone do Program Manager tinha aquele quadradinho, tinha aqueles íconezinhos dentro do ícone. Eu não tinha conseguido ver porque era monitor de fósforo branco, CGA. E não dava pra ver nada. CGA, os ícones eram achatados para compensar a resolução. Pois é, não dava pra ver nada. Mas a diversão do Windows 3.0, assim, é que ele ainda funcionava também como 3.11, né? Funcionava em modo real. Ele já tinha a cara que iria consagrar o Windows, né? O Windows 16-bit. Tudo bem, era a cara do Presentation Manager da IBM, do S2, mas isso não conta, tá? Era uma interface gráfica com ícones, né? Porque até antes disso, eu tive contato com Windows anteriores ao 3.0, quando eu estava clonando o DOS, né? De 1987 e 88. O Windows 2.0 era mais uma prova de conceito do que algo que você pudesse usar, basicamente. Ele era basicamente... Quando acho que muito mais gente usou o Windows 2.0 como runtime, por exemplo. Isso, de PageMaker. O PageMaker usava, o Ventura Publisher também usava. Você usava, assim, você subiu uma cópia do Windows pequenininha, só literalmente para ser o runtime. Precisava para rodar o Ventura Publisher ou o Audios ou sei lá o que você precisasse rodar. E acho também nessa época inicia a tradição do Windows de simplesmente capotar sem nenhum aviso prévio, né? O 3.0 era incrivelmente instável. Sim. E condicionando normal de temperatura e pressão. Mas existe uma explicação para isso, porque no Windows 3.0, pela primeira vez, o Windows começou a ser um sistema operacional, porque ele começou a tomar para si funções do DOS, de acesso a arquivos. Isso só no modo 386, né? Ele já tinha modo 386? O 3.0 não lembro agora. Sim, justamente o tchan do 3.0 é que o modo 386 era assim, praticamente completo. Ah, tá. E o principal, que é uma coisa que eu lembro da caixa do Windows 3.0, né, que eram os requisitos mínimos de rádio, que a Microsoft dizia que rodava de boa, exigindo acho que no mínimo eram 286, né, com 2 MB de RAM, 1 MB de RAM, e um drive de 1.2 e um drive de 360, só. Se alguém que estiver nos ouvindo, estiver agora no canal, até mesmo o Craig, usou o Windows 3.0 com disquete e sobreviveu, avise agora. Cara, isso é impossível, cara. É impossível. Não tinha. Tava na caixa. Eu acho que daí começou. Será que foi daí? Acho que essa pessoa deve estar esperando carregar o Word até agora. Pode ser. Será que foi daí que surgiu a tradição da Microsoft colocar os requerimentos dos softwares que não batiam em nada? Ela fazia um requerimento, precisa no mínimo disso, só que o mínimo não servia. Mínimo não, mas aí você olhava o recomendado. O mínimo, beleza, era o mínimo. Exatamente. Mas na prática você olhava o recomendado. O Windows 95 era 386DX com 4 MB de RAM. Cara, agora que eu tô olhando, o Windows, agora que eu reparei no detalhe, o Windows 3.0, ele foi lançado no dia do meu aniversário, 22 de maio. Foi um presente de Bill Gates pra você. Não, é só uma praga rogada contra mim. Assim. Seu aniversário o quê? 16 anos? Eu tava com 16 anos. Foi o aniversário quando eu fiz 16 anos. Eu tava no 3º ano do ensino médio. Nossa. Que beleza, quase um baile de debutante. Você quase debutou com Windows. Que bosta, né? Mas seguindo aí adiante, assim, 1 ou 2 anos depois, a Microsoft lançou o 3.11, que deveria ter sido o Windows 4, mas não vem ao caso agora. E depois o 3.11, aí depois o 3.11, né? Ficou até ela dizer pro mundo que ela tinha matado o DOS e lançar o Windows 95, né? Ter matado o DOS. Essa morte é aquela morte do Mark Twain, né? Os rumores eram um tanto exagerados, porque mesmo no Windows 95 o DOS estava lá. O que aconteceu nessa progressão do Windows 3.0, 3.1, 3.11, 95, foi que o Windows foi tomando para si cada vez mais chamadas de sistema do sistema operacional. O 95 já estava quase completo, mas ainda precisava do DOS, só que ele estava lá, era o DOS 7.0. Porra, quase completo, você tem certeza, Juan? As coisas que o Windows fazia no modo Windows, né, no modo 32 bits, porque esse foi todas as mudanças incrementais do 3.11 para o 95 foi ser 32 bits, né, que era uma coisa que já estava assim, em modo protótipo com o Win32S antes disso. O Windows 95 é basicamente o Win32S se tornando coisa oficial.
Interface diferente, claro, né? Com start menu, a organização de ícones, etc e tal. Nomes longos também, mas também na base da gambiarra. Ô, Juan, lembrei agora de quando eu li o livro do carinha lá, o Stephen. Por favor, sua ligação muito importante para nós. O Stephen Toulouse, que é a Microsoft Life, ele conta quando ele trabalhava no suporte da Microsoft que ele e os amigos resolveram roubar as cópias beta do 95 para rodar em casa. Então marcaram com um cara lá, o cara ficou escondido lá copiando os 10 disquetes do Windows, que era uma sexta-feira, pro cara poder. Os 15 disquetes do lado do Windows lá, disfarçando, fingindo que ele tá fazendo um backup pra atualizar uma máquina. No final quando o cara sai com os disquetes escondidos, desesperado, porque poderia ser demitido por conta disso. Nesse dia, inclusive, a Microsoft anunciou que qualquer funcionário que quisesse podia copiar o Windows 95. Derrota. Já pensou? Eu fico imaginando a cena, ele saindo do sapatinho com uma caixa. Ele saiu desesperado, assim, sem ninguém. Os caras chegaram pra ele, ficou sabendo de o quê? A gente pode copiar o Windows agora. Aí vem um aviso lá pelo alto-falante. Atenção todos os usuários. Aí falou, ferrou, vai vir segurança pra me emborrachar. Agora a Microsoft liberou o uso de Windows 95. Vocês podem copiar e levar da faixa pra casa. Aí ele... Vocês estão falando de um negócio, uma das coisas muito importantes do 95 é aquele papel de parede do xadrez. Não, saiu no 3.0. É do 3.0. É verdade, é do 3.0. Esqueci. Saiu no 3.0 papel de parede de xadrez. Tem um link que vai entrar no show notes do How to Geek, que ele coloca, né, o que tornou o Windows 3.0 especial. A última é o chess.bmp. Foi, eu vi agora. Agora que eu tô olhando os programas. Acho que também no Windows 3 teve o Canyon.mid. Ou não, foi no 3.1? Ah, não lembro. Não, enfim. A parte de multimídia só surgiu oficialmente direito no 3.1. Agora eu tô olhando aqui os ícones do 3.1, tô lembrando uma coisa. Alguém usou o Write, aquele editor de texto? Aquele processador de texto que vinha? Eu tentei. Usei. Nossa, eu já escrevi manuais curtos com Write. Eu escrevi guias de softwares que eu escrevi, coisas de uma página assim, com Write. Ele era bom pra isso. A segunda geração do manual, encarnação do manual do Like foi escrita no Write. Foi reformatada no Write. Nossa. Cara, o Write era uma mão na roda quando você precisava de algo pra ontem. Sim. Ele salvava uma coisinha rapidinha pra ontem, uma formataçãozinha e tal, subia, por exemplo, pra você apresentar. Você precisa apresentar alguma coisa rapidamente. Você vai lá, organiza, pronto. Isso é curioso, né? O bloco de notas continua sendo bloco de notas. Que o editor de texto padrão do Text Edit do macOS, do System, né? Ele sempre permitiu formatação em RTF e outras brincadeiras. O Write permite salvar em RTF, se não me engano. Eu estou falando que o editor, assim, além de ser um bloco de notas do Mac, ele também era um Write, era 2 em 1. Sabe para que eu usava o Write? Para abrir arquivos em formato Unix, só com LF. Porque quando você abria no Notepad, ficava aquele quadradão e todas as linhas. Porque ele não reconhecia só o LF. Mas o Write reconhecia. Aí você abria, salvava, tava no formato CRLF, e aí você podia abrir no Notepad. Ou seja, você fazia o Unix to DOS dentro do Windows 3.0, né? Era o jeito. Isso, o Write era o Unix to DOS do Windows. Gente, mas seguindo adiante, tudo isso não era nada. Tem uma coisinha especial que a gente vai destacar. O link tem muita coisa interessante, até, enfim. Mas tem uma coisa que vai destacar que também faz 30 anos, que é uma coisa muito importante, que é 30 anos do Paciência. Cara, Paciência, eu tava olhando aqui a matéria do Engadget, diz o seguinte: 35 milhões de pessoas jogam Paciência todos os meses. Sim. Gente do céu. Agora, né? Ou na época? Não, agora. Em 200 mercados, 65 linguagens. Aposto. Linguagens não, idiomas, né? Aquela Paciência, o Klondike? Aposto que nesses tempos de quarentena a coisa ficou ainda maior. Ô João, e tem uma outra coisa. Tem uma coisa, Ricardo. Hoje, o Paciência de hoje em dia é uma picaretagem da Microsoft à la EA. Opa! Porque né? Tem que comprar que é basicamente o negócio que você baixa do Windows 10 e tipo, parece jogo da King também. Fica tentando convencer o tempo todo a pagar alguma coisa. Isso, compre novos decks, compre novos temas de cartas.
Essa picaretagem de EA, King. Paciência, e por aí vai. Free to win, como é que é? Pay to win. Praticamente pay to play. Eu não sabia que ele tinha sido removido no Windows 8. Foi removido porque eles lançaram em separado. E o campo minado também está em separado. É uma outra picaretagem desse nível também. Mas o Windows. O campo minado entrou no 95. Mas o Windows porque substituiu o reverso. Foi o Windows mais odiado de todos os tempos. Mas o Sweeper entrou no 3.11. Sabiam disso? Oi? Quê? O Windows 8 é considerado pelos usuários o Windows mais detestável de todos os tempos porque tiraram paciência. Eu não. Não era o Vista? Não era o Uma certa indignação. Não, porque o Windows Vista já é paciência. É paciência caminhada. Exatamente. Então você precisava de paciência. Você precisava de paciência, foi isso que eu pensei. Não Vista precisava de paciência. Falando rapidinho, né? Apesar de chamar de solitaire, né? De paciência, é só uma das milhares de variações do jogo de paciência. No caso, esse aqui é o Klondike, ou como referência do paciência, como falava meu pai, é jogo de cadeiro. É o cara que toma um monte de preso. Temos que fazer. E meu pai jogava com 2 baralhos, e essa variação do Klondike. Detalhe, eu assisti o pai do Giovanni jogando paciência. Eu lembro na vez que eu cheguei e tava lá, o senhor tá jogando o quê? Ele olhou pra mim, paciência, meu filho. Assim, na carta? Aí ele, você joga no computador, essa é coisa de fresco. Você assim, eu jogo aqui. Eu olhei, acho que eu falei pro Giovanni. Lógica. Meu pai mandou bem. Meu pai joga essa variação do Klondike com 2 baralhos, então são 8 decks pra montar. Eu acho que esse é o único, pelo esse lado, acho que é o único jogo que eu já vi meu pai jogar. Tirando a época que teve Atari, acho que foi o único jogo que eu vi meu pai jogar com paciência do Windows. Escondido no escuro. Eu tinha jogo, eu tinha PC, ele tinha o 386, eu tinha jogo instalado no PC dele, escondido, ele não sabia, ele não precisava saber. Altos diretórios ocultos, né, Ricardo? Oculto lá, malucado lá. Que ninguém jogou? Não, mas só uma curiosidade do paciência, assim. As faces foram feitas pela Susan Kerr, que fez o design de vários elementos gráficos e fontes para o Macintosh. Ela trabalhou com várias coisas na Microsoft Design, até pelo menos o Windows Vista, né? Ela seguiu fazendo coisas relacionadas a design na Microsoft, até o Vista, pelo menos. Né? Por que o Vista tá tão odiado assim? Mas fazer o quê? Ela tava sendo paga, né? Aí chegou no 8 e tiraram a paciência. Isso é um motivo de despertar raiva. A gente noticiou aqui há um tempo atrás. Acho que seria até bom botar nos links. Que teve um funcionário de uma rede, né, dos Estados Unidos que, quando tiraram a paciência, fizeram greve. Essa parte eu não sei. Vocês falaram agora, eu tô achando o seguinte, ele foi tirado no Windows 8, mas no Windows 10 voltou naquele esquema que o César falou, né? O Microsoft Collection. Você baixa da Store. Aí tem 5 modos, né? Tô vendo aqui, com desafios diários, integração com o Xbox Live, competições. Olha, sincronização com o celular, rodando Windows Phone, o que mais? Sincronização com o Xbox. Você pode jogar com pessoas que estão no Xbox. Tu tem um Xbox pra jogar paciência. Meu Deus do céu, quem faz isso? Cara, não duvide. Pode jogar no celular, que é console de videogame. Mas cara, vamos falar não duvide que vai ter gente fazendo isso. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos falar de jogo bom? Vamos falar que há 35 anos atrás começou a aventura. No dia 29 de maio, comemoramos os 35 anos daquela que talvez seja a série mais longeva de jogo de navinha. Eu odeio o termo jogo de navinha, mas Shotnaps, né? Mata Marciano. Mata Marciano também, a série Gradius, né? O qual o maior colecionador... aqui, eu acho que a Darius passou Gradius. Viu, Konami? Obrigado, tá? Mas ela passou em quê? Em número de episódios, número de partes ou... Tempo de produção. Que o Darius saiu um novo em 2010 ou 2011. Não, tudo bem, mas é porque o último Gradius é o Gradius 5 do PlayStation 2, né? Mas em termos de série mais longeva, né, ainda existente, 35 anos do Gradius. Há 35 anos, esse tal desse piloto incompetente não consegue destruir os Bacterium com a Vic Viper. Aí tem que ficar mandando teus filhos. Fica tentando, não consegue, né? Um abraço pro nosso amigo Luciano Cadari, de Curitiba, que é talvez o maior colecionador de Gradius desse lado do planeta, né? E que todo começo de ano, ele fala, vai ser lançado o Gradius 6. Eu falo, sonha. Vai rodar no MSX3.
Boa, Konami MSX3. Cara, gente, vamos ser honestos. Alguém acredita que a Konami de 2020 vai lançar Grade 6? Não. A Konami de 2010 ou 2009 me cancelou um Salamander pronto pra celular. Depois dessa, né? Cara, a Konami atual eu larguei de mão faz tempo. A Konami vai lançar um pachinko de grátis. Então se preocupe, gente. Vai ter bolinha e muito dinheiro sendo escorrido pra Yakuza. Não duvido que já tenha. Mas, gente, não parece não é pra xingar a Konami muito. Não, João, só uma coisa. Quando você fala isso pro Kadari, eu faço o seguinte: normalmente eu pego a caixa daquela caixa que eu comprei, a Gradius Perfect CD Collection, com 8 CDs. E quem ouve o nosso podcast, todo ano eu boto um CD desses entre o Retro Hits. Uma das poucas coisas que o Kadari não tem, né? Cara, eu faço de vez em quando, eu mostro pro Kadari assim: eu tenho, você não tem. Ele já tentou comprar, já ofereceu: não, Kadari, não tá à venda, não adianta. Não vou vender. Ponto. Você vai correr atrás e vai tentar comprar no Japão. Espero que você consiga. Mas por enquanto, eu tenho, você não tem. Cuidado o dia que tu for pra Curitiba, que ele vai te sequestrar, hein? Não, mas vai dar uma de maga patológica pra você, pra cima de você. Seus patinhas. Né? O Ricardo vai ser sequestrado e o resgate vai ser o Gradius Collection. Olha que eu tenho. Olha que eu tenho 3 sobrinhas, tá? Eu tenho 3 sobrinhas. Olha só. Só que elas não têm a mesma idade, a escadinha. Só alegria. E o nome dela não são Huguinha, Zezinha e Luizinha também, né? Não. Mas enfim, a gente tá falando de Gradius, não de DuckTales. São os caçadores de aventuras. Vamos voltar pra programação normal aí. Porra, o DuckTales novo é bom pra caramba, parênteses. Eu tô vendo. É verdade. Bom pra caramba. Mas voltamos, vamos falar de Gradius. Remake também. Não, o remake eu tô gostando pra caramba, eu tô assistindo, tô gostando pra caramba. Não, o remake do desenho e o remake do jogo também é bom. Ah, sim. João, você é o entendido. Fala do Gradius, eu vou tomar uma água. Eu também. É o seguinte, o Gradius ele surgiu como uma espécie de sucessor espiritual do jogo da Konami mais antigo chamado Scramble. Saiu em 1980 e que já era de scroll horizontal. O Scramble, muitos talvez não conheçam, mas conhece a continuação dele, que é o Super Cobra. Que basicamente é um Scramble, um gráfico um pouquinho melhorado, modificar a nave por um helicóptero e em vez de ter 8 fases tem 12. E a fase final você tem que ir lá e pegar o tesouro em vez de destruir. Mas enfim, por que eu citei o Scramble? Porque o Gradius Galaxy faz uma homenagem ao Scramble. E oficialmente eles botam o Scramble como membro espiritual da série. Mas enfim, o Gradius foi lançado com o sistema Bubble System, aquele sistema que você tinha que ligar, ficava tocando aquela musiquinha enquanto a memória esquentava. Exatamente, por vários minutos. Ficava lá a máquina esquentando e você escutando a musiquinha até entrar o jogo. Mas vale a pena, porque Gradius foi um sucesso retumbante, principalmente no Japão, mas também fez um sucesso grande na Europa, que é um nome que a gente conhece aqui no Brasil, que é Nemesis, e moderado nos Estados Unidos. E cara, pra quem não viu em arcades, ou seja, a máquina nunca chegou oficialmente aqui no Brasil, ficou conhecida principalmente a versão do MSX, eu acho que todo mundo aqui jogou na época, o maior vendedor de disquetes da época, né? Todo mundo que sabe disquete pra jogar Nemesis. Arremesse alguma pedra se você não queria jogar Nemesis em disquete. Olha a musiquinha aí, João, pra você. Qual a musiquinha? Warm Up. Ah, tá. E também outra versão famosíssima desse jogo caseira é a do NES/Famicom. Saiu no mesmo ano que a do MSX. E o que dizer talvez dos jogos mais queridos do MSX? Destroy the Core, entre outras coisas. Moais, muitos Moais. E é claro, uma coisa que a gente não pode deixar de citar, o Konami Code. Mas o Konami Code não tinha problema. Ah, não, tinha no caso do MSX, o Konami Code era totalmente diferente do que era do NES. Que é o que ficou. A cultura popular pegou a versão do NES. Então, cima, baixo, esquerda, direita, B e A, start. Ou select start, alguma coisa. O pessoal usava a mesma rotina no Nintendinho, né? Exatamente. Se você fizer isso no Gradius 3, você explode sua nave, quando eu fiz sacanagem. Em vez de B e A, você tem que apertar LR.
Fizeram uma sacanagem dessas no jogo Tomb Raider. Você tenta usar um God Mode do Tomb Raider 1 no Tomb Raider 2, a Lara explode. Viu? Ué, no Heretic também tem isso. Se eu tentar usar DDQD no Heretic, que é o do Doom, né? O carinha não só ele morre, como ainda tem lá uma mensagem te chamando de cheater. Exatamente. Tá vendo? O pessoal pegou a essência da zoeira do Konami Code. Que, aliás, o Konami Code até jogos que não são da Konami usam. O Gradius teve 5 jogos oficiais, eu diria 6, porque a própria Konami considera Gradius... Parade? Não, Gradius que é do PS1, caramba. Gradius Gaiden? Gaiden como oficial também, então seriam 6 episódios. Tem Esse Gaiden veio antes do 5? Gradius Gaiden antes do 5. Sim. Ah tá, o 5 é de PS2, né? É, 5 de PS2. O 4 também é, mas o 4 é o último do arcade. É o Fukatsu Sen Resurrection. Cara, agora eu vou dizer o seguinte. Aliás, se vocês acharam que esse título é familiar, sim, é o mesmo título do longa do Yamato que saiu 10 anos depois. Só um parênteses, João. Gradius 5 foi um dos poucos jogos que eu botei quando eu peguei um PlayStation 2 emprestado aqui em casa. Eu botei e eu não consegui parar de jogar. Eu sou uma zebra jogando, eu sou um péssimo jogador. Mas eu passei a tarde inteira jogando aquilo. Mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo passar daquilo lá. Vamos tentar mais um pouco. Vamos lá. Aí quando você me falou que o jogo era difícil, aí eu falei assim, ufa, pelo menos eu não me considero tão idiota como um jogador tão pereba. Eu sei que eu sou um pereba, mas não sou tanto assim, né? Então se o João tá dizendo que o jogo tá dizendo que não é, então... A primeira fase, ela é fácil, né? De propósito. Depois o mundo cai em cima de você. A primeira fase é fácil. O mais difícil da série é o 3. O 3 de arcade é um jogo extremamente difícil. Tanto é que ele foi bem facilitado na versão quando saiu do PS2, que saiu junto com o 4, uma coletânea com 3 e 4 idêntica do arcade. Eles facilitaram bastante o jogo. Eu lembro dessa coletânea quando eu vi, quando o PS2 era uma novidade. Isso foi 2001. Teve o primeiro encontro de MSX em São José dos Campos. Eu fui. Eu lembro que estava sentado. Estava o Rick Beat. Quem trouxe o PS2, era uma novidade no Brasil, foi o Alex Sato. O MSX na época morava no Japão, veio ao Brasil. O Sato estava no Brasil. Aí a gente estava vendo a abertura do... não sei se é o grade 3 ou 4 do PS2, dessa coletânea, e a gente começou a olhar e vendo as cenas e começando a aparecer as coisas, a gente identificando os personagens. Gente, e aquele canhãozinho, e aquilo lá, e aquilo que tá acontecendo, olha só, aquilo ali que tá aparecendo, e a gente identificando na cena, né? Inclusive quando aparece uma nave gigantesca e a Vic vai voando na direção da nave. Aí eu lembro que eu olhei assim, é o que eu tô pensando? Aí o Rick Beat do meu lado, 14ª fase na Nemesis 2. É a nave que eu tô vendo. Caramba! A gente assistindo a abertura. Eu lembro que eu fiquei de queixo caído na época com o PS2, vendo essa abertura. O Gradius que saiu no Wii, é o Gradius Rebirth. Engraçado que ele tem um nome parecido com o nome do Gradius 4, mas são jogos bem diferentes. Ele é totalmente baseado como se fosse um Nemesis 4 de MSX. Se alguém quiser, como o jogo ele é feito nos moldes 2D, se ele fosse um Gradius de arcade 2D, se alguém quiser um dia fazer um port dele para MSX usando a Power Graphics, né? Eu sugiro esse jogo aí, porque esse jogo ele é como se fosse uma releitura dos jogos do MSX. Inclusive aparece o Dr. Venom, que, pasmem, está do seu lado. Não, tem uma pessoa na minha frente, do meu lado aí. Falando nisso, que ele está como aliado seu no jogo. Ah, tá. Você falou disso, me lembrou uma outra coisa que a gente não... Ele é um Gradius pouco conhecido, aliás, esse Gradius do Wii. Você falou disso, me lembrei de uma coisa que acho que a gente não colocou na pauta. Você falou se fizerem por... da série? Não. Não tem a ver com Gradius, mas me lembrou de uma coisa que você falou de jogos, fazendo remake pra ver na 90. Me lembrou que o Ghost in Goblins saiu. Estavam fazendo pré-venda do Ghost in Goblins pra MSX. O Ghost in Goblins. Podemos falar dele, com certeza. Mas isso não é na sessão de efeméride. Não agora. Mas aí, ouvintes, vocês estão assistindo, eu vou entender que muitas vezes a gente mexe na pauta no meio do episódio, sabe? Exatamente, a gente acaba lembrando Ô, Ricardo. A mágica da edição permite que vocês não vejam isso.
Ricardo, sobe um post. Primeiro porque quando esse episódio sair, não sei se já acabou a pré-venda. Eu acho melhor colocar né, faz um post bonitinho, linkando, né, pra galera comprar lá em euro, sei lá, quanto é que tá querendo, uns R$200 o euro hoje em dia, enfim. Tá R$8.000 um euro, eu acho. Então eu acho melhor do que, tipo, botar na internet pro nosso ouvinte, leitor, etc e tal, ver daqui, sei lá, no final do mês, e aí perder a oportunidade de, né, de investir seu dinheiro. De conseguir vender o rim sem muita pressa. Exatamente. Não, ou de repente você vai tentar vender o rim e já acabou a pré-venda, não sei. Pois é. Bem, eu vou colocar isso link lá pro pessoal dar uma olhada, botei no chat, então o pessoal pode... Aliás, eu acho que esse é o grande ponto contra desse porte do Ghost Goblins pro MSX é esse. É que a gente pegou uma época que o dólar tá muito caro, o euro mais ainda. Sim, mas eu coloquei agora aqui, eu já botei o link lá, eu deixei aberto aqui, depois eu vou escrever um post pra gente falar, já que a gente tá aproveitando postando. Já que a gente tá postando, já desde quando a gente tá postando algumas coisas, então voltando, mas assim, Nemesis é um nome usado somente no Brasil? Não, Nemesis é um nome usado só na Europa e aqui no Brasil para designar a versão da MSX, que a galera do tipo videogame usa Gradius. Na verdade, porque a versão de MSX ela detecta que a máquina ela é MSX internacional e escreve Gradius ao invés de Nemesis na tela. Na realidade é o contrário. Isso é isso aí. Sim, mas o nome nos Estados Unidos também é Gradius. Ele pega um byte identificador na BIOS, né, de origem, não é isso? Sim. Tem um bit na... Você pode pegar e identificar qual é, se o MSX é internacional, se é japonês, se é coreano. Eles fazem isso e com isso eles acertam. A Konami faz isso em alguns jogos, inclusive no meu grade favorito, que é o episódio 2, né? O Nemesis 3, que a gente conhece. Em japonês é máquinas japonesas e máquinas europeias e brasileiras em inglês. Às vezes erra um pouquinho, mas tudo bem. Ninguém morre por isso. Mas o Nemesis é na Europa, mas como o MSX ocidental é Europa, o mercado principal, então. Mas faz assim, né? Mesma como Contra, Dryzor é o nome dele na Europa. Tá. Esse aí tem uma controvérsia, porque teve uma versão censurada, eles trocavam os soldados por robôs chamado Proboctor. Olha só que doideira. Então lá na Europa tiveram 2 contras. O contra e o contra do contra, né? Isso. Sim, é importante. O a favor, né? E o a favor. E o Proboctor, que é o de robôs. Olha, a favor é um nome legal para um jogo. A favor. Mas no caso do Gradius, tem outro jogo também da série que teve esse mesmo probleminha de nomes, que é o Salamander. Salamander nos Estados Unidos, isso é chamado de Life Force. Então, pro americano é Life Force. A versão a Playtronic do NES foi vendida aqui e tá como Life Force, tá com o nome da versão americana. Aliás, o Salamander, ele e não é. Às vezes a Konami acha que ele é da série Gradius, na maioria das vezes, e às vezes ela esquece que é da série Gradius. Como, por exemplo, quando ela lançou o Salamander 2. Muito bonito por sinal, mas eu fiquei me perguntando, Salamander 2? Enfim, mais um aí do. Então o Salamander 2, vamos dizer que são os quase oficiais aí junto com os Gradius. E aí tem a série zoeira, que é a série que nasceu na MSX, esse não é de arcade, é o Paródios. Depois ela foi pra arcade, né? Ela fez o sentido contrário. Ela nasceu na MSX, depois foi pros arcades. Aí sim que ela foi portada em consoles. Tanto é que a versão do MSX ela é única. Ela é totalmente diferente das outras versões. Quer dizer, totalmente não. Tá todas as coisas que fizeram Paródios famoso lá. Mas é uma versão diferente do arcade dos consoles. Paródios tem 3 jogos oficiais e tem um jogo, vamos dizer, spin-off. 4 jogos. E deu origem a uma outra filhotinha. Saiu aí no final, eu chamo de final, quando a Konami queria fazer jogo ainda, tava de má vontade, que é o Otomédios. Aquele jogo das japinhas sem roupa, né? Aquilo ali é como se fosse do tipo, eles olharam pro Sex Paródia, o Sex Paródia deve ter dado muita grana, falaram, vamos por aqui, é que vai dar mais dinheiro.
Kadari chegou uma vez... O jogo da série oficial de arcades se chama Sex Parodies. O jogo é um saco total com esse negócio de erotismo, mas com elegância. O Otomédios, com um negócio mais otaku, ele não é tão elegante assim. Mas é um bom jogo, joguem. Até pela falta de team-ups de hoje em dia, ele é um jogo relativamente novo. Isso é pro Xbox, né? O porte de arcade dele é pro Xbox 360. Então ele é considerado novo. Pra team-up ele é novo, né? Que não sai muito team-up hoje em dia, sai a conta-gotas. É porque o jovem hoje não consegue jogar esses jogos. Pois é. Vocês conhecem a história, né? Da experiência que eu tive com essa juventude de hoje em dia, né? Eu cheguei uma vez, fui para um evento eu fui convidado para fazer uma coisa no G1, uma matéria que eu fazia no G1, para levar um MSX, uma coisa lá, para mostrar, não sei o que. Aí foi uma garotada lá de uma banda que a Globo apoiava, não sei, foi lá. Aí foi o Marcelo, que hoje em dia é o curador da BGS. Aí fomos nós lá, conversamos, não sei o que, levei na época que eu levei um Turbo R, montamos, ligamos lá, e a banda tal, não sei, eu nem sei qual era a banda dos moleques. Banda Team. É uma banda assim. Aí não é computaria, gente. Aí eu botei Space Mumble pra ver. Space Mumble que é um dos meus jogos favoritos de MSX. Botei o Space Mumble pra eles. Eu botei eles pra jogar. Cara, os garotos não chegaram, na primeira fase do Space Mumble, não chegaram no tanque. Naquele tanque com as esteiras, os caras não chegaram ali. Gente, mas no tanque você entra sozinho. Aí não, eles morriam antes, naquelas revoadas que tinha nas formações que tinham de naves atacando, eles morriam ali. Detalhe, se você ficar parado... O nome do jogo é Probotector. Se você ficar parado no meio da tela, se você ficar parado na tela, na posição que você tá, sem atirar, você chega no tanque sem fazer nada. Sim. Mas eles não conseguiram. Aí eu virei e falei assim, consegui. Aí eu peguei e fui lá, tá bom. Cheguei lá e eu, que sou um pereba, fui lá e fechei, passei pra segunda fase, na frente dos garotos. Os garotos só falaram assim, vocês não jogam videogame, explicando. Não, a gente só joga FIFA. FIFA não é videogame. O Ricardo aconteceu uma coisa similar lá na Firetech, que a gente tava fazendo coisa, aí eu cheguei e falei, vou jogar um dos jogos meus preferidos, que não é da Konami, e ele é mais ou menos de navinha, que é o Firehawk Texter 2. Sim. Ele é um robô que transforma em nave. Aí eu tava, lembrando que eu virava esse jogo na época, claro, eu tava lembrando dos macetes e tudo mais, eu tava chegando na quinta fase, que ele é um jogo grande, né? Sim, ele é muito grande. Para os padrões de um jogo de nave, ele é um jogo grande. Aí eu tava na quarta, quinta fase, os moleques estavam, caraca, joga muito, não sei o que lá, jogo difícil, complicado. Eu falei, caraca, quando eu tinha idade de vocês, eu virava isso aqui com a mão só, cara. Era fácil. Tu tá achando isso aqui difícil? Não é fácil, mas pô, não é esse outro mundo que vocês estão falando aí. Não, isso me lembra, já que é pra contar caos sobre isso, a gente tem que passar à frente na pauta, só fechar esse último caos. Tem a ver jogo de navinha. A gente fez um encontro de MSX que foi no Sesc de Madureira, né? Aí teve um garoto que chegou lá, os moleques jogando, aí botaram um Galaga num MSX. Aí um garoto sentindo o máximo, tinha chegado na quarta ou quinta fase do Galaga. O André Tavares. Eu lembrei. O André olhou pra ele assim. Tá bom. Beleza. Sentou lá. O André foi até a fase. Tipo, sem perder uma nave, foi até a fase 25, 26. Sem perder uma nave. Aí os moleques olharam assim. Caraca, primeiro pra mim. Pô, professor, mas ele é fera. Eu falei, conheço o pessoal com quem eu ando. André Travares, vulgo impiedoso. O impiedoso também pra matar inseto, né? Em Galaga e Star Force, ele joga assim. Ele foi tipo assim, até enjoar. Ele joga, vai jogando, aí ele enjoa. Ele é vencido pelo cansaço. Ele foi tipo assim, fase 20 ou 25, assim, direto, sem perder uma nave. Uma vez eu vendo até onde ele foi da 35. Aí ele enjoou. Ele cansou, ele falou, não aguento mais. Eu falei, caraca, o jogo de tô cansaço. Ele falou, mas no meu tempo de pirralho, eu acho que eu chegava na 70. Eu falei, eu era jovem. Assim, mas o Star também ele joga nesse esquema. Ele não perde vida, ele cansa. Ele cansa antes. Eu também, eu canso antes. Depois de 2 minutos eu canso. Deixa eu contar o último caso, que esse sim tem a ver com grade, pra gente fechar o grade. Uma coisa engraçada é que o Nemesis 3
no Hotbit requer uma impressora. Não requer impressora, isso já foi debugado. Ele verifica se o computador é MS2 do jeito errado. Muito errado, então, e para concluir agora e emendar esse papo, vamos lá. Os poucos jogos que eu tenho pro DS, né, Nintendo DS, que já é retro, é o Konami Retro Series Arcade Hits, cadê? Peraí, que tem o Nemesis aqui, além do da Konami. Que inclusive tem foto da máquina e um pouco de história. Agora, Gradius, Green Beret, Gyros e Arcung Fu, Puyam, Track and Field, jogo chato, Beret, Garadius, Time Pilot, Contra, Circus Charlie e Horror Maze, que esse eu não conhecia. Eu também não. Tudo clássico de arcade. Exatamente, eu tenho essa coletânea também, muito bacana. E agora para emendar a emenda, Você falou clásicos de arcade? Da Konami. Você falou clássicos de arcade? São clássicos de arcade com um giracarelli do Pica-Pau com manteiga? Também. Vamos falar de outro clássico também. Outro clássico. Muito querido também. O clássico. Já você jogou ele no arcade lá, Bad Metal? Fala aí, mano. 40 anos do Pac-Man. Aliás, para ser mais exato, 40 anos do Puckman. Porque a primeira versão do Pac-Man, que foi instalada no dia 22 de maio de 1980 num cinema de Tóquio, ele foi lançado no Japão. O nome dele no Japão é Puckman, P-U-C-K. O nome internacional dele foi alterado para Pac-Man porque o pessoal pegava o P e apagava aquela curvinha e virava um F. Essa galera da quinta série, é uma tristeza. Aí o pessoal olhou tanto e falou, melhor a gente mudar o nome aqui que tá ficando ruim. Inclusive, se você for jogar ele no MAME, a ROM principal ela é o Puckman, e o Pac-Man é um clone, porque ele é derivado. Olha só. No Brasil só chegaram cópias não oficiais, né? Bootlegs, feitas às vezes com... Eu me lembro que no fliperama eu jogava muito no fliperama do Barra Shopping. O nome dele era Munchman. Eles mudaram pra Munchman na época, cara? Não lembro. No Brasil era Munchman. Uma curiosidade é que esse jogo ele não foi um sucesso imediato no Japão. Porque literalmente ele saiu junto com... Cadê? Saiu junto com o Galáxia. Não, o Galáxia saiu no ano. Saiu em 79. Peraí. Voltando que eu tava ajudando a usuária. Ela tá querendo... Em 79 e Pac-Man saiu em 80. Quem saiu junto com ele... Não, o Galáxia... É que assim, o Galáxia em si, ele fez muito mais sucesso, assim, ofuscou um pouco o Pac-Man no lançamento. A galera tá querendo jogar mais o Galáxia. Fez, porque era um clone... o clone mais inventivo do Space Invaders. Todo mundo inventava os Space Invaders praticamente Ctrl-C, Ctrl-V. A Namco resolveu fazer as abelhinhas atacarem você. Isso, vamos fazer cores nos inimigos e sem precisar botar acetato na tela. Pois é. Porque antes disso, a SNK fez um derivado também inventivo do Space Invaders, usando o hardware do Space Invaders, né, que foi o Osma Wars, mas esse realmente não fez muito sucesso. Ele era mais Galaxian do que o Galaxian nessa dos inimigos atacarem. Pois é, a Konami, que a gente acabou de falar com ela sobre o Gradius, ela foi safada, ela fez um clone do Space Invaders praticamente idêntico. Outra também que foi safada foi uma tal de Airen, que nos deu o R-Type, também fez um clone safado do Space Invaders na época. Ponto aí, a SNK foi um pouquinho melhor, e a Namco é que tem o troféu criatividade, por isso que ela fez o Galáxia. Aliás, a gente citou o Galaga, o Galáxia é o pai do Galaga. Eu lembro do Galáxia nos botecos da vida. Bem, o Galáxia teve um porte muito bom para Atari. Mas sim, o Galáxia ele ofuscou, porque o pessoal queria saber de jogo de navinha na época. Tanto é que o outro jogo que saiu, que tinha a mesma mecânica do Pac-Man, que saiu depois do Pac-Man, que foi o Rally X, não o New Rally X, também não fez tanto sucesso na época, mas... Tanto que ninguém nem lembra do Rally X, então eu não conheço o New Rally X e acho que o New Rally X é o Rally X. Exatamente. O porte do MSX
contribui para esse problema, porque o porte do Rally X é do New Rally X com o nome de Rally X. Em resumo, a grande diferença do Rally X pro New Rally X, além da velocidade, de fases a mais, um pouquinho mais colorido, é a musiquinha. Música icônica do New Rally X. Falar em música, o Pac-Man inspirou uma música que tocou nas rádios. Foi para as paradas de sucesso na época. Pac-Man Fever, engraçada. Essa música Pac-Man Fever, ela fazia parte da trilha sonora da novela O Homem Proibido da Globo, que era estrelada por um ator pornô. Quê? Eu esqueci peraí, deixa eu pegar o nome da novela aqui. Davi Cardoso era o nome do ator. Ele fazia porno chanchadas e conseguiu um emprego numa novela respeitável na Globo. Essa novela. Essas Dance Days da vida, essas paradas assim. Não assistia muito novela e não me lembro da trama. Mas é de discoteca? Tinha novela da Ceia. Não tinha nada a ver com discoteca. A moda da discoteca já tinha passado há muito tempo. Há muito tempo, 2 anos. Deixa quieto. O que eu ia falar é o seguinte: aproveitando, quando o Pac-Man acabou fazendo sucesso, ele acabou desbancando o Space Invaders. Ele praticamente passou a ser sinônimo de videogame, né? O Pac-Man ele foi o primeiro grande fenômeno da cultura do videogame indo pra cultura pop, cultura de massa. Sim. Porque além da música, né, teve cereal, brinquedo, AP3X1000. Teve livro explicando como você dominar, como você vencer. Desenho animado. Desenho animado, que é um desenho de 82. Desenho animado do Pac-Man, ele foi feito ele teve 2 temporadas. Ele foi feito de 1982 a 1984 pela Hanna-Barbera. E pasmem, esse desenho inspirou um outro jogo da própria Namco chamado Pac-Land. Eu lembro do Pac-Land. Então, o Pac-Land, ele é baseado no desenho. Se você reparar, a música do Pac-Land é a mesma do desenho. Que era um desenho meio estranho, mas tudo bem. Era chato. O desenho era chato. Mas era exatamente... Mas a temática do Pac-Land era exatamente do Pac-Man. Aquela cidade com todo mundo sendo Pac-Man. Cara, eu vou dizer que o único Pac-Man que eu gostava realmente de jogar era o Pac-Mania. Pac-Mania é show. Aquele... Na minha opinião, a real continuação do Pac-Man, na minha opinião. Apesar que o Miss Pac-Man... que pula? Mas ele é o hack. Ele mesmo. Oi? Ele mesmo, João. Que pula. Isso. É isométrico que você pula. Putz, é o único que eu gostava de jogar. Aliás, isométrico, porque um dos eixos é horizontal e outro... Já que o João citou o Pac-Man, tem que lembrar que foi graças ao Pac-Man que a Belle Midway, né, inseriu a picaretagem do remix nos videogames, né? Miss Pac-Man, Junior Pac-Man, Professor Pac-Man, Pac-Man Plus, Pac-Man contra a SNK, Pac-Man contra a capa, com a picaretagem toda. Pac-Man contra a SNK. Não, olha, gente, o Miss Pac-Man não era picaretagem. Ele tinha alguns lances, tipo, das frutas virem pulando, os labirintos mudarem, né? Não era mesmo o labirinto todas as fases. Ele tinha uns melhoramentos em relação ao Pac-Man. Ele era um hack, virou um produto, né? Extra-oficial. Não, mas é que tá. O Miss Pac-Man. É verdade. Não, o Miss Pac-Man acho que foi. João, você vai saber disso melhor do que eu. O Miss Pac-Man foi um hack do Pac-Man original? Não. A gente tá falando do hack, que realmente ele foi feito em cima do código do Pac-Man original, mas ele é oficial. Não, ele se tornou oficial. A Midway era representante da Namco naquela época. Então... É o mesmo hardware, ele utiliza a mesma placa, você tira um marrom, bota outra, o Miss vira Misses. Tanto é que o Miss Pac-Man, em várias coletâneas de Namco Museu, ele aparece. Ele se tornou... Nos créditos. Porque assim, ele se tornou... Você tá falando de hack, ele tá de sacanagem, mas na realidade ele é oficial. Não, ele se tornou oficial. Depois de feito aquilo, a Midway ela teve que conversar com a Namco, o fim da história. No celular, ó, tá aqui, ó, Pac-Man 256. Eu jogo de vez em quando. Porra, é bom, cara, é bom. Pra quem não gosta de Pac-Man. Não, Pac-Man 256 é legal. E sempre lembrando que no Pac-Man original você nunca vai conseguir sobreviver a 256. Sim. Ah, não, eu sou bug, a máquina trava. E depois do Pac-Mania, infelizmente a franquia do Pac-Man seguiu essa sequência Pac-Land de tentar enfiar o Pac-Man em jogo de plataforma durante muitos anos,
e ele só voltou às origens lá em 2011 com o Pac-Man Deluxe Championship, que é a verdadeira continuação. Depois do Pac-Mania, Pac-Man é o Deluxe. O Deluxe ele pega a essência do Pac-Man original, o visual maneiro do Pac-Mania, só que sem ser isométrico, mas ele pega aqueles look and feel com fase tipo Lego, neons, e bota várias coisas a mais na jogabilidade, como velocidade turbo, 80 fantasmas na tela. Olha, achei um screenshot do Pac-Land. O Pac-Land ele é bonito pra época, porque é um jogo de 85, mas ele é sem graça. Ele é um joguinho de plataforma sem graça. Mas ele só é bonito. Ele tá no capítulo do Mario, pra você ter uma ideia. Porque ele é de plataforma tipo Mario. E esse foi o erro da Namco. A Namco, depois do Pac-Mania, ficou batendo nessa de que Pac-Man devia ser o mascote estilo Mario e ficava botando ele em jogos de plataforma. Mas todos os jogos de plataforma, tirando o Pac-Land por causa do desenho, são esquecíveis. Ou seja, depois do sucesso original, o Pac-Man ele foi pro caminho das drogas, né? E só reencontrou Jesus em 2011 com o Deluxe Championship. Mas por falar em encontrar Jesus, o maior assim, pecado da vida do Pac-Man foi ele ter, junto com o ET, né, ter sido o causador do crash dos videogames, né, com a grande decepção de jogo ruim no Atari 2600. Gente, pra quem defende o Pac-Man do Atari, eu só vou falar uma coisa pra vocês. Não passaram. Miss Pac-Man é um porte excelente feito para Atari 2600. Ali dá pra ver que o Pac-Man dava pra ser feito muito melhor do que aquela porra. Peraí, tem algum ser humano na face da Terra, em condições normais de temperatura e pressão, com todas as suas faculdades mentais, que defenda aquele troço? Tem, e muitos. Não acredito, cara. Aquele Pac-Man da Atari é muito... Bicho! Eu acho ele defender aquilo, acabou. A humanidade tá errada. Não, a humanidade tá errada. A humanidade tem que acabar depois dessa, bicho. Vamos falar dos fantasmas então, vambora. Eu acho indefensável. Vamos que é melhor. Miss Pac-Man saiu meses depois, no mesmíssimo hardware. A única diferença é que tinha um dobro de memória, mais whatever, e era um jogo infinitamente superior. Você me permite citar uma frase que eu já conheci, aquela piadinha que agora deram nome pra ela. Eu tô olhando aqui na pauta, né, um link que o César botou do Guardian, né, 40 coisas interessantes sobre 40 fatos do Pac-Man nos seus 40 anos. O autor dessa frase é o Marcus Brigstow, que ele diz: se o Pac-Man tivesse afetado nós como crianças, nós estaríamos hoje correndo em salas escuras, mastigando pílulas e ouvindo a música eletrônica repetitiva. Bem, por que o pessoal faz isso nas raves? E a galera que faz isso nas raves não jogou Pac-Man na época. Porque assim, tem muita rave que é isso, né? Nunca mais eu vou dormir com o Michael Douglas, né? Exatamente. Deveria ser Nunca Mais Vou Dormir, Pac-Man. Não, vamos fechar esse assunto é com o seguinte, só pra lembrar, João, o cara do Miss Pac-Man teve tempo, diferente do cara do Pac-Man, pra fazer a versão do Atari. E, Cláudio, toca o Rise from your grave aí. Rise from your grave. Vamos levantar uns mortos então, vamos lá, levantar ponto. Ih, vai ter um monte de massa podre que vai voltar à vida. Ai, cara. A gente começa com... Caramba, quantos vídeos do Adriano... Eu tô falando no sentido que ela está morta, gente. Não. Pera cá, César, quantos o Adrian Black consertou? Na primeira foto tem 6. Na primeira foto, no primeiro post, tem 6... Aparecem 6 Mac Classic, né? Tem o Mac Classic, eu identifiquei pelo menos 2 modelos. 6 Macintosh, do Plus ou Macintosh Portable. Vamos lá, siga aí. Gente do céu. Eu vou dizer uma coisa, amador. 6 e 1 Portable. Aí, gente, 7. Só isso. São 4 vídeos, tá? São 4 vídeos bem interessantes. Sim, a gente gosta muito de ver vídeo de restauração aqui em casa, é uma coisa muito curiosa, né? Mas a madame não gosta de ver vídeo com narração. Então, às vezes eu coloco... Lá, mas não gosta dessa... Vamos, vai assistindo assim mesmo. Vídeo de restauração de quê? De carro? De computador? De tudo? De qualquer coisa. Hoje enquanto a gente tava jantando, antes de vir pra gravação, a gente tava assistindo... Ela tava ouvindo uma live e eu botei com a TV um multi, um cara restaurando um PlayStation 1. Mas já vimos restauração de tudo. De faca, de computador, de não sei o quê. Também? Notebook. Ela lembrou agora de um notebook um Lenovo que o cara restaurou. Não, tem que assistir de tênis.
Restauração de tênis nunca vi, não. Você reclama que aquele cara que coleciona computador antigo. Imagina o cara que compra um Nike do Jordan Air de 88 para restaurar. Eu quase entendi outra coisa. Não, tênis. Existem clínicas, né? Existem clínicas. Vai restaurar. Mas, Juan, existem clínicas de cirurgia plástica que funcionam. Esses vídeos eu não faço questão de ver. Vamos voltar pro Adrian Black. Isso aqui tá saindo muito do controle. Tá difícil. Ai. Cara, ele restaurou... os nossos ouvintes já estão até desistindo, que você tá tão feia nesse momento. E de acordo com o Adrian Black, é um reparatom. É uma maratona, né, de reparações. Porque eu vou te contar, cara, 7 Macs, cara. Que louco. 7 Macs, 4 vídeos explicando tudo. Eu tô me assistindo vendo o vídeo do Retro Man Cave. Vocês estão falando que isso é maratona, vocês não sabem o que está por vir. Os nossos ouvintes não sabem o que está por vir. Aguardem. Tá, e são 4 vídeos que vão valer a pena serem vistos com calma. Ele pega cada um, analisa os problemas de cada um, faz recap, tudo lá. E vai lá e resolve. São 4 vídeos, né? Isso vai dar um certo trabalho. Vai ser legal de ver. Mas como eu falei aqui... Com muita pressa, tem uma coisa soft aqui, quase um aperitivo, né? O Iambita consertando o teclado do Commodore 128 dele. E como ele fez isso? Desmantelando um teclado de Amiga 500. Pronto, já dei todo o spoiler. Spoiler já. Detalhes são... assim, é coisa mais tranquila, assim, ele faz o vídeo a detalhe, com um timestamp. Então, se você quiser ver os pedaços, é um vídeo de 23 minutos, mas se você não quiser ver todo o vídeo, você abriu na descrição, tá lá, e colocou timestamps. Então, o LGR também tá fazendo isso. Fica prático, né? Quando você quer pular pra ver só um pedaço específico do vídeo, ou coisa... Só pra parte do sangue, você tá lá, sangue. Vem cá, o Amiga serve de doador, foi? Foi. Sim. Claro, para ele chegar nessa conclusão, ele desmontou o teclado do 128, pegou um multímetro, procurou tudo o que precisava. Depois, vou tentar com o teclado de Commodore 64. Inocente. Aí descobriu que o teclado era diferente. Sabe de nada, inocente. Aí no final ele sim, vou tentar com o de 500. Aí ficou feliz e descobriu que os teclados são idênticos, óbvio. Ou seja, mas só o gabinete. Mas só o gabinete que é igual. Também. É interessante que ele botou esses timestamps, então se você quiser pular, você pode, eu quero ver só um pedaço, eu quero só ver como é que ele fez a montagem, eu quero ver como ele fez a desmontagem do teclado, poder investigar o defeito, tudo. Dá pra você ir pulando, isso é legal. E a parte mais divertida dele é quando ele fala que felizmente ele descobriu que a gente pode usar teclado de Amiga 500 para consultar o 128. O Commodore 128 é um micro muito mais valioso que um Amiga 500. Lá fora aqui no Brasil eu acho que empatam, né? Lá fora por questão de antiguidade. Mas o que ele porque teve menos 128 que 500, né? E você consegue comprar teclados ainda. Sim. Ou o teclado detonado, que a pecinha que ele pegou foi só uma, né? Dá pra... Um Amiga 500 morto consegue ajudar vários doadores. Não, e nos comentários ele tá dizendo, tem uma pessoa comentando que existem vários teclados, que os teclados eram feitos pela Mitsumi, né? Ele falou, os mesmos conectores, os mesmos plungers, né? Tem de teclado no Mitsumi que você pode comprar. A Mitsumi foi a Mitsui, né? A Mitsumi. Ela era a grande fabricante de OEM, assim, MSX, Apple, Amiga, Atari ST. Lembre-se que ela tá listada como um dos fabricantes MSX. Ela fazia parte do consórcio MSX. Ela fez grande parte. Ela fez uns pedaços lá. Não fabricava drive? Também. Não, a Mitsumi tem teclado, mouse, tem uma... Qual é aquela máquina? O teclado do Atari ST é Mitsumi, ou seja, ele fazia pra todo mundo, pro céu e pro inferno. Ela não vendia, mas ela fabricava MSX. Ela não vendia. Ela não fazia, estrito senso, MSX. Ela fazia as peças. Muitas peças. Um montão de peças. Falando em peça... Não, vocês falaram, deixa eu só ler um comentário engraçado aqui de um sujeito que colocou o Catriona, comentou no vídeo do Iambeta. Botou assim, Iambeta, 10 parafusos e 6 pontos de solda. Não, droga, todos esses parafusos, 100 parafusos e 1 ponto de solda. Não, droga, tem que soldar? É por aí mesmo. Não, isso aí sou eu com trava. Eu vou olhar assim, me dê 10 parafusos, mas me dá uma maldita trava que tem que enfiar um negócio pra eu soltar. Eu tenho raiva dos Yamaha MSX2 por causa disso. Adoro os meus Yamaha. Uma paleta de violão e deixa um estoque na sua casa. Vai dormir, vai, Giovanni. É sério, eles são úteis pra isso.
Eu sei disso, mas eu não gosto de paleta. É um saco pra abrir esses micros. Eu não... Vamos pro Lazy? Vamos pro LGR. LGR raro, hein? XT286. Exatamente. Eu acho que ele é menos game. Ele é menos lazy do que ele próprio acha, porque... Não, os reviews são lazy, né? Que é o Lazy Game Reviews. Cara... Bem que o último vídeo que eu vi, ele falando de arcade, falou pra caramba. E falava meio rápido, né? Pra dar um monte de informação. Falando sobre Super Gun, né? Pra quem gosta de arcade, dá uma olhada que ele avaliou várias Super Guns. Achei interessante. Eu assisti um vídeo dele falando recentemente, um vídeo dele falando daquele aparelho da Holland, que é pra tocar mídia. Era feito uma boombox. Você tinha que ter a última versão, aceitava USB. Tinha uma versão dele que aceita USB. Mas no assunto, o LTR falou, então ele analisou salvar uma máquina da IBM, um modelo 5162. O XT286, pra quem achava que era safado. Com todo o metal possível e imaginável que você possa esperar dentro de uma máquina daquelas. E ele fez de 2.1. O gabinete é um gabinete XT, mas por dentro ele é um AT. Não, ele é um dos... Ele não é exatamente por dentro. Imagina um XT. Um XT 8 bits, aquele BIOS sem as funções avançadas do AT, tem real-time clock, sem CMOS, etc. Aí você pega o 888 e troca por um 286. Pronto, você está com um XT mais rápido. Isso que é um XT 286, basicamente isso. Mas ele tem slot de 16 bits, não tem? Não. Tem, acho que tem. Não. Acho que tem, porque aquela interface gigantesca, acho que tem slot de 16 bits. A placa de vídeo. Aquela interface de... Caraca... Tamanho de um bonde aquilo lá, tamanho maior do que uma targa, meu Deus do céu. Acho que é o seguinte, poderia ter tido até 16 bits, a IBM não colocou. Interessante dessa máquina é que ela tem inclusive Basic em ROM. Também, né? Eu tô vendo o vídeo para examinar já que esse conflito dos slots. Então comecei a dar o play no vídeo aqui para engraçado que antigamente eu pensava que isso era coisa só de clone safado. Só que isso era gambiarra. O que? Do Basic? Não, XT286. Cara, ele tem placas realmente grandes, mas não dá claro pra ver se o slot... XT com 80 186. Então, se você botar um 286, é em tese quase a mesma coisa. Só é verdade. A máquina, ela não vai enxergar toda a memória que ele poderia, né? Mais esse com 186 e 188, que, se não me falha a memória, não foram fabricados pela IBM, né? O XT286 era oficial. Foram clones. XT186 veio muito da Olivetti. O 186 era muito raro, assim, apareceram umas máquinas, a gente até comentou. Ô César, aquela máquina que você botou outro dia com 5 fontes de alimentação, até você colocou... Era um 8086. Exatamente. Era um workstation, não era um... Era um workstation. Não era um PC. Mas o 8086 era uma coisa meio bizarra, né? Eu acho que a Intel nunca entendeu o que ela queria. Eu acho que o que ela queria como microcontrolador. Ela queria como microcontrolador. Para dispositivos embutidos. O 186. Oi, o microcontrolador. Na época. Não, 186 é coisa pra caramba. Pois é. O problema é que logo depois saiu o 286 e em consequência o 386, né? Mas isso aí são águas passadas. No final, eu lembro que... aqui pra isso, pra falar de águas passadas. Pois é. O LGR, eu lembro do vídeo que a bateria, que era externa, né? Mesmo assim não foi garantia de salvação, porque ela vazou para dentro da placa. Nossa, mãe. Conseguiu vazar para dentro, que azar. Teve um micro que já não estava num estado corrosão já não muito legal, né? E aí... isso parece que foi inclusive o que ele comenta da falta do conector de teclado, porque no mínimo o aço caiu em cima do conector de teclado e destruiu ele. Dissolveu e ele caiu em algum lugar, num depósito em algum lugar do mundo, ou pelo menos dos Estados Unidos. Então, evaporou. Ele conseguiu botar a máquina para funcionar, essa parte divertida, pelo que eu entendi. Até aquele outro mais ferrado? Não sei, essa parte eu não... Eu acho que ele fez de 2-1. Não, a máquina do lado é um PC dele. Então, ele tinha já um e ele recebeu outro. Não, ele conseguiu fazer o IBM funcionar. Ele trocou a placa de vídeo, eu acho. Não, a placa de vídeo eu vi ele trocando, aquela coisa, aquele mastodonte. Porque a placa de vídeo que tinha no dele não era original. Não, é original. Ele comenta... Não, o original que eu tava dizendo que não era um CGA, era uma Trident já. Não, era EGA. Era EGA, Trident EGA. Não era original do XT286, entendeu? Ele fala que a placa era bonita, ele ficou apaixonado pela placa.
Ah, a placa que eu acho bonitinha, mas também era outro mastodonte, é aquela controladora de HD. Meu pai. Ele pode funcionar, instalou o DOI. Aquela placa lá que dava problema pra caramba, né? Aquela controladora gigante. Eu tô empolgado aqui, não vejo a hora que a gente começa a falar disso aqui. Então vamos. Vamos. Bom, nosso amigo Draigo. Vamos lá. Quem achou que consertar 7 Macintosh era coisa complicada? Só uma coisinha. João, quantos Atari XE você tem mesmo? Não, sem spoiler, porque a coisa começa de maneira modesta. Não, ele achou. João, só pra saber. João, quantos Atari XE você tem mesmo? Eu tenho um, né? Tá bom. Continua, fala, Juan. Ele achou um Atari 65XE no eBay, legal, maneiro, vou comprar. Olhou pro anúncio, aí viu nos relacionados que tinha outros Atari 65XE do mesmo vendedor. Aí ele foi explorar as coisas vendidas pelo vendedor. Aí não acabava a quantidade de Atari 65XE daquele vendedor. Ele entrou em contato com o vendedor, perguntou quantos ele tinha. 32. E agora ele tem 32 Atari 65XE. Ele comprou todo, ele levou embora a loja toda de Atari 65XE do camarada. 32 Ataris. O cara tem 32 Ataris. Pera, mas o Draigo, ele já tem outras máquinas de Atari perdidas lá, na coleção de bagulhada dele. Sim, mas 32 do mesmo. Agora ele tem mais 32. Não, agora ele tem 32 Atari 65XE. Fora o que ele deve ter do 130XE, o que ele deve ter de ST, o que ele deve ter de outras coisas mais da Atari. Cara, assim, indiferente. Ele já consertou 10. Isso que é importante. Ele colocou lá no. A corrosão tava batendo forte. No início do post ele botou ok, foi apenas 10, mas ainda faltam 23. Então, daqui a 3 repórteres retro, a gente deve estar noticiando que ele terminou de consertar os Atari 65XE dele. Jesus, cara, tem uns aqui. A corrosão tava batendo super forte. Ele botou, ele tirou as placas dos gabinetes, tem uns 4 placas do lado de fora. Gente do céu. Tem alguns Atari ST aqui que estão piores do que aquele segundo XT286, Giovanni. Tem uns shields aqui que estão quase disfarçando com a madeira da mesa dele. Você vê. Você confunde com a madeira. Verdade. Olha, tem intrusos em alguns, tem folhas, tem bichinho. Nossa, ele tem aquela. Quê? Tem uma pinga de cigarro dentro de um? O Atari ST XE fumava. Eu tô vendo aquela peça que ele tem, né? Aquela pra poder lavagem com ultrassom, aquilo ali não trabalhou um bocado, hein? Nossa, aí enquanto tava lavando, vou ver os teclados. Gente, você vê os teclados. Em cada coisa. Um monte de chip. Vamos pensar neles. Todos eles. Não, suportezinhos, LED, foram pro saco. Os teclados ficaram bonitos. Alguém me tira uma dúvida com qualquer coisa. O Draigo, ele é o cara que faz. Tô vendo os teclados. 4 teclados tão bonitos mesmo, hein? O Draigo é o cara que faz as coisas com perifrética, né? Aquela coisa mais pauleira que o perifrética mostra é o Draigo que faz, não é? Não lembro. Eu acho que é. Tem que ficar no show, hein? Eu peguei agora o cara encontrar uma folha dentro do gabinete. Encontrar uma folha menor dos seus problemas. É menor dos problemas. Você vai ver a blindagem, o estado da blindagem. A blindagem se pagou, isso é importante. O estado da placa-mãe de alguns que processadores fritados de soldado da placa-mãe. Tem 7. Aí ele encomendou 7 processadores novos em termos, né? Esses são fãs. Meu 502 você acha novo ainda, pela WDC. Não, mas ele comprou da Atari mesmo. Tá lá, todos isso aqui é ROM. Isso aqui é ROM. Essa é a linha de baixo. De cima tá aqui. Mas é 502 customizados, não são plain vanilla, não? É que nem esquema Commodore? Deixa eu ver isso aqui. Esses feitos no México daqui da Rock ou são o quê? Eu acho que do Atari 8-bits é B502. É o B502B, 2 MHz. Gente, ele arrancou a caixa RF de uma das placas, um manchão. Olha, Mitsumi. Não é 502? Não, eu tô falando do fabricante do motor do RF, é Mitsumi. Olha eles aí de novo. Gente do céu. Olha, o símbolozinho de ferrugem até parece aquela pintura, o grito. Aí tá com 6 placas enfileiradas aqui. Aí os gabinetes. Será que ele vai conseguir? Quantos vocês acham que ele vai conseguir? Ele já fez 10. Ele já fez 10. Vamos lá, né? Faltam 22. Faltam 22. Segundo ele, faltam 23. Se ele não sabe contar, ele comprou mais que um.
Acho que ele vai aproveitar e vai pegar o dele e também vai reformar. Pra tirar a ferrugem. Estão à venda na lojinha do eBay deles, se quiser. Claro, né? Ele vai ficar com 32 bem. Aí eu não sei, né? Não sei, vai que ele resolve tijolar a parede com o Atari, né? Pois é. Pra você que não tem um Atari 66XE, chegou essa hora. Adorei o meme no final. Cara, eu tô vendo um negócio aqui que não tem nada a ver com o Atari XE, mas eu dei uma risada aqui silenciosa. Upgrade de Commodore 16 para Commodore 64. Tecnicamente é possível. Sim, já tô com a placa-mãe. Então. Muita gente faz isso. Tecnicamente é possível. Mas aí você pode fazer qualquer upgrade trocando placa-mãe. Commodore 16 vira um VIC-20, vira um Commodore 64. Apenas para comentar com vocês que ele comentou que as máquinas estão à venda na loja dele. Não estavam à venda na loja dele, não estão mais. Ele só tem à venda 2 Amiga 500 excelentes aqui. Caraca, ele conseguiu acabar com os... Ele só tem 10 consertados por enquanto, né? Ah, tá. Talvez ele bote mais. Ele tinha 10. Ele só tem 2 Amiga 500 agora. Os Amiga 500 com modulador... com modulador de S-Video ao invés de RF. Fechou, hein? Muito mais útil, né? Sim. Pena que o euro não, o 500 não tem RF. Pena que o euro tá valendo R$4.000. Não. Dá nem pra especular. Você pode tentar um rim. Você tem 2, não tem? Se tivesse 32 rins, quem sabe? Nossa. Ai. Bom, tecnicamente não precisam ser seus os rins. Opa, ninguém ouviu isso. Pode ser emprestado, né? Vamos passar pra nossa subseção? Não, ainda tem um. Pois é, a subseção, o Chad. Ou tão magrinha, só um Texas. Deve ser. Porque no Repórter Retro passado, ele tava com os Texas mais ou menos como o Adrian Black tava com o Macintosh e o Draigo com a Atari 65XE ontem. Ele sofreu um tsunami de Texas. E acho que essa é a última marolinha, né, do tsunami. Ele pegou um Atari. Ele pegou um TI-99 lá, né? Não, um Digby. Ele tava fazendo careta. O Mico tá fazendo careta pra ele. Ele trocou 2 RAMs, né? Trocou a VRAM. O Mico não tem RAM, né? Esse é o problema de VRAM, ele ficou com as diretas todas trocadas. Isso na cara é problema de VRAM. Porque tecnicamente tem 94, tem 99 só tem VRAM, né? Ele só tem VRAM. Tem um troço ali pra dizer que tem pra rodar programa, mas enfim. Apesar que o defeito fez a tela ficar vermelha. A RAM tá maluca, invertendo as coisas, acontece isso. Você meio que consegue reconhecer a extremidade esquerda do estado do Texas nessa tela bichada, repetida 3 vezes, né? Trocou a RAM, voltou normal. O lado da RAM, que devia ter a parte mais alta, parece que tá boa. A parte ruim é aquela onde estão as cores, a tabela de caracteres, de nomes do modo texto. Pra comemorar ele foi jogar um Burger Time. Dá pra fazer. Então, sossegamos de salvar coisas, vai lá, vamos passar pros Mano Passo? Brasil! Pior que não foi. Temos descanso, muitos descansos. Sim. Contar pra quem não sabe essa história, essa iniciativa que o Alexandre Souza, vulgo Tabajara, aliás o nome dele é Tabajara, o apelido dele é Alexandre Souza, né? Ele começou a fazer. O Tabajara ele conseguiu, tudo ainda nas trocas, ele pegou uma impressora, né? Uma daquelas impressoras com, acho que da Lexmark, ele comentou, com um scanner com alimentador de papéis. Posteriormente ele comprou uma guilhotina e tudo que ele está fazendo? Ele está fazendo uma campanha. Então quem quiser colaborar com ele, inclusive, já conseguiu um bocado de recurso. Ele está comprando manuais técnicos, está comprando esquemas e está passando no scanner e está digitalizando. Ele está com esquema de comprar esquema? Tanto que o link eu coloquei, ele já digitalizou essa altura do campeonato 86 manuais e um total de um pouco mais de 10 mil páginas. Né? Então ele está comprando de esquemotécnicos que estão fechando, materiais que projetos estão sendo concluídos. Então ele comprou manuais, ele está colocando no site lá, ele está publicando tudo, mandando tudo pro dataset. Tem muita coisa que envolve a retrocomputação, então os posts mais recentes dele, ele já começou a fazer isso no início do mês de maio,
Mas os mais recentes, ele já, por exemplo, digitalizou o manual de serviço do CP400, manual de serviço do Dismac D8000, ele tem feito algumas coisas mais para a área de eletrônica, então circuitos de eletrônica básico para robistas, um manual de carburação, para ajustar carburador. Alguns datasheet do carburador. Datasheet do carburador, bem lembrado, Giovanni. Curso de programação basic da LTC, algumas revistas, tudo assim. Então ele já material de manual de serviço de televisores, tudo. Então ele está fazendo uma campanha para quem quiser colaborar com ele, tá lá os links, pode colaborar pelo Mercado Livre, Nubank e outras coisas mais, para que ele está comprando esse material, está prestando contas, mostrando que ele está comprando e está digitalizando todo esse material. Então assim, ele está digitalizando para tornar esse material disponível. E assim, ele contou outro dia, até no grupo de Zap de MSX, foi impressionado que o pessoal chegou junto e ele falou, gente, eu gastei uns R$500 em material agora, os R$600 tá aqui, tudo aqui, pra eu poder colaborar. Passou uns dias, ele voltou, tinha juntado R$2.000. Aí ele falou, porra, tá sobrando material, tá sobrando. Eu vou comprar mais coisa. E ele tá comprando, tá digitalizando esse material todo, tá subindo tudo isso pro dataset, que aliás é uma outra iniciativa fantástica, que você puder, você sendo nosso ouvinte, se puder colaborar, ajudar no sustento da hospedagem do dataset, a gente agradece, assim, o Júnior, Capela e o pessoal que trabalha que tá junto com ele lá agradecem muito, né? Porque é para juntar esse material e o Tabajara tá subindo tudo para lá. Então ele tá fazendo literalmente, ele pega o manual que ele contou, desmonta, senão ele mete na guilhotina, corta a lateral, mete no alimentador de papel, do scanner, liga e deixa fazendo. Acabou, ele pega, roda num aplicativo, acho que não dá Acrobat, da Adobe, para dar uma acertada no documento, né, para acertar algumas coisas, arrumar, mexer, ficar no esquema, gerou o PDF e ele está subindo para o dataset. Então, se alguém quiser colaborar, tá lá a campanha. Ele tem para acertar doação no PayPal, no Nubank, Mercado Livre e agora ele tem no PicPay. Então, se você quiser colaborar, tem muito material de informática também que ele já subiu. Tem muita coisa que é esquema de aparelho de som, esquema de técnico de televisor, mas tem muita matéria de informática, como teve manual de serviço do CP400, manual de serviço de outros equipamentos que tem colocado lá. Isso ele começou a iniciativa no início de maio, continua. Até vou ver aqui se tem mais alguma coisa, o que mais ele colocou. Ele tem colocado lá no blog dele o que ele está fazendo. Então assim, é uma iniciativa bacana, que vale a pena a gente ressaltar, falar. Ó, manual de serviço da TV da GE, essa TV é velha. Manual de operação e manutenção de baterias chumbo ácidas RT. Aliás, falando em GE, a GE vendeu a divisão de lâmpadas. É o fim de uma era. É o fim de uma era. Esquema de aparelho, esquema de rádio. Então assim, ele tá usando DBase 2 completo total, guia do usuário da Macro, motor de ciclo Otto e seu funcionamento. Nossa, esse tem que gerar esse PDF e passar pro meu sogro. Turbo Prolog, guia do usuário, esquemas de toca-fitas, vários aqui, técnicas avançadas de reparo de TV preto e branco, transistorizados. Então, se você quiser colaborar, entra lá no blog do Tabajara, vai estar o link aí, a gente botou. Dá um pulinho lá, para dar uma força lá para ele nesse processo, que ele está comprando material e está digitalizando. Está arrumando, montando, organizando, está subindo pro dataset. Ele até montou um grupo de Zap separado para quem quiser acompanhar, conversar com ele, saber como é que estão as coisas. Pra vocês verem o que eu falei, até o dia 27 de maio, quarta-feira, tinham 86 manuais digitalizados, mais 10 mil scans. Alguém ia comentar alguma coisa? Só para dizer que ele tá, né, que o Tabajara tá, sempre que possível, quase todo dia, ele tá postando o que ele digitalizou e tem até manual de carburação. Sim, tem um aqui do ciclo Otto que eu vou mandar dar vontade de passar pro meu sogro. Aqui a impressora dele, ele comprou uma Lexmark, que é um pequeno monstro. 640, 60? Cara, tem que ver lá o modelo. Aí, Ali, você mencionou esquemas de rádios, aí acho que eu vou dar uma olhada em esquemas de rádio. Sim, ele comprou. A gente montava rádios a válvula. Nossa. Ele inclusive comprou uma guilhotina. Graças ao dinheiro que ele arrecadou, ele comprou uma guilhotina que ele batizou de Griselda, a guilhotina sapeca. Aí TV a cores, teoria simplificada e técnicas de serviço, terceira edição. Esse livro é famoso. TV a cores, teoria simplificada da Philco Ford, arrumou uma encapadura. Aí ele desmonta tudo, bota, corta a lateral com a guilhotina. Não, e tem uma outra coisa que a gente tem que lembrar, que é o seguinte, algumas coisas que ele tá reescaneando em melhor qualidade que estava disponível. Sim.
Sim. Manual de som da Gradiente, esquemário de TV preto e branco da Philco, revista Video News número 5. Ele botou aqui. Porque uma das coisas que o pessoal do Dataset, eu sei que eles são muito detalhistas com relação à qualidade, né, da maneira que você escaneia. Sim. E não é todo mundo que tem essa preocupação, né, de escanear de uma maneira que possa ser legível, que possa ser preservável e etc e tal. Né? Giovanni, você queria saber o modelo da impressora com o scanner? É uma Lexmark. Ele tá com uma Lexmark X864 DHE4. A impressora é quase do tamanho dele. As micro monstrinhas. E olha que ele não é. E olha que o Tabajara não é um cara pequeno. A impressora é quase do tamanho dele, a Genoveva, segundo ele. Eu botei no chat agora, cara, o texto link do post que tem a foto dele com a impressora. Ele comprou o monstro. É assustador. Sim. Ela é grande pra caramba, só que ele comprou, ela tem um alimentador de papel, né? Então isso tá fazendo uma ajuda bastante, né? Tá ajudando bastante nesse momento para facilitar o processo, né? E como vemos, uma parte mais chata de escanear, que você bota a página para virar a outra página. Dessa forma, com alimentador de papel automático, facilita bastante, né? E em algum momento você vai errar a ordem e vai botar a folha torta, vai botar a folha ao contrário. Sim. Ele vai fazer isso, vai acontecer. Ele pegou e tá fazendo isso, é por isso que ele pegou inclusive com a guilhotina, ele corta a lateral do manual, monta lá. O curso básico de operação do Hotbit tem materiais de MSX, inclusive que não estava em boa qualidade no dataset, ele fez de novo, subiu para lá. Manuais de o Electronics Workbench para MS-DOS. O esquema original do NES Z8000 do NEX estava em baixa qualidade, ele subiu para lá. Tá? É manual de serviço do Hotbit, a edição revisada do Hotbit não tinha uma versão tão boa de qualidade, aparelhos de som também, então tem muita coisa. Se você quiser colaborar com o projeto dele, beleza, mas você também pode, se você quiser colaborar, ótimo, então é uma ótima iniciativa. Também tem o Dataset para fazer uma colaboração para ajudar eles a bancar a hospedagem lá da bagulhada, né? Eles também estão fazendo lá, mas pô, é fantástico o projeto dele. Ele começou digitalizando, foi em abril, o manual do COBOL do Apple II. Uau! Eu lembro quando ele comentou isso. Ele digitalizou o manual do COBOL do Apple II. Conseguiu uma cópia, inclusive, com os disquetes em 1/4. Aí daí, como eu falei, dia 27 de maio, ele já estava com 86 manuais digitalizados. Mais de 10 mil páginas digitalizadas. Então, se vocês quiserem dar uma força pro Tabajara, tá aí. A iniciativa é fantástica. Ele tá salvando muita memória, que o pessoal talvez não tem, né? Tá recuperando muito material. Se quiser puder colaborar, chega lá com um dermingal lá, com um dermial pra ele. Vai ser muito gente é velho, eu não tenho uma memória. Isso aí não tem, mas por isso que a gente tem que consultar o manual. Vamos passar então pros comentários? Gente, eu acho que o pessoal foi para as terras alternativas para comentar, né? Porque só tem um comentário na parte B no site e um comentário no Facebook. O pessoal comentou nas realidades alternativas. Nossa realidade só sobrou o comentário do Mauro Veiga, né, na parte B, dizendo: muito bom, gostei da ideia da série Grandes Caôs. Essa tem que sair. Essa ideia tem que sair. Cara, tá na nossa lista com prioridade. Cara, isso dá pra criar quase um sub-podcast. Grandes Caôs é quase um podcast próprio. Cara, sei lá, solta um grande caos algumas vezes por ano. Dá pra causar. Por plataforma, né? Caos da Commodore, caos da Tandy, caos caos de MSX, caos da Panasonic, caos da Sony. Caos da Atari, caos da Apple. Pode ser caos da empresa predileta aqui. Pode ser por plataforma, pode ser por ano, por tema, caos de software, caos de hardware. Bicho. Caos de usuário. Cara, ouviu uma história invertida. Não, cara. Dá pra fazer um episódio só de lenda urbana. Pois é. Caos de produtor que chega em mente na cara dura em eventos, né? Caos de protótipos. Isso é o que mais tem. Caos é uma coisa intrinsecamente divertida. A gente sempre vai revisitar esse tema.
Gente, olha só, esse comentário do Tércio LB de Paula que ele fez no post do Facebook, da parte B, ele merece ser citado. Ele diz o seguinte, ouvindo aqui e curtindo, caras, vocês já merecem 10 curtidas só por terem botado a música de Continue do Space Mumble no começo. Quase apertei F5 por reflexo. Cara, deixa eu dar uma olhada aqui que eu acho que tem um comentário do Marujo que ele mandou pra mim por e-mail sobre esse episódio. Não sei. O Marujo sempre manda coisas, aliás, Walter Nunes, né, nosso amigo de longuíssima data, ele sempre manda coisa pra gente, sempre manda por e-mail, né? Muitas vezes a gente acaba não olhando. Não, acho que esse episódio não tem. Desse episódio não tem, não. Mas ele tá com... Ele sempre manda alguma coisa. Eu fui dar uma olhada agora pra ver se o Marujo tinha mandado alguma coisa. Mas o único que ele falou foi, no caso, o que ele mandou foi a questão do John Conway, quando a gente falou da morte do John Conway. Foi o último comentário que eu tenho, o último e-mail que eu tenho dele. Do John Connor? A morte do John Conway. Conway, não Connor. É, do Jogo da Vida. O Exterminador não conseguiu, tá bom. Não, esse não. Eu acho que o próximo episódio vai render mais comentários. Acho que muito mais. Vai render. Claro, o episódio de MSX, né? Como não? Tu já tá dando spoiler, né? Mas tudo bem, já foi. Então, cara, pode começar aí mesmo. Cara, assim, todo mundo sabe disso. Todo mundo que tá ouvindo, que não seja aqui no Discord, já sabe sobre o que é o episódio. Vai. E pra quem tá aqui dentro já sabe o que é que vai entrar a partir de quarta-feira. A mãe de todos os episódios. O episódio. A mãe de todos os episódios. Cara, e olha que vocês já viram episódios grandes que a gente já gravou, né? A gente já gravou, por exemplo, aqui. Se preparem. Aquele jogo de. Lembra aquele de jogos da Konami? Acho que foi o 58, 59. Aquele foram 6 horas. A gente foram 6 horas de gravação. Os episódios tem MSX ou correlatos são enormes. Aí assim, foi o primeiro episódio que ia ser 2 partes, a gente dividia em 4, porque não dava, né? Não dava porque a gente não tava mais aguentando. Mas esse foi igualzinho. Aí o Punk até falou, né? A gente, eu gostei, mó legal gravar com você, mas toda vez que vocês me chamam é tudo episódio assim, com 4, 5 horas de gravação. E quando a gente fez aquele ao vivo com o Punk, né? Que depois virou episódio 82 também. Foram 6 horas de gravação, virou 4 horas de material editado. Até eu virei e falei, vírgula sonora. Eu falei, não, desculpa, eu me recuso a botar vírgula sonora nesse episódio. Eu não vou ouvir isso tudo de novo, eu não aguento mais. Eu podcast do Amago sem vírgulas. Não, sem piadinha, sem nada. Foi direto, só editado. Eu só botei a trilha sonora, a abertura no início. A piadinha a gente faz ao vivo, esse gravado. Não dá não. Não tava aguentando, não. Olha, gostei desse nome para um podcast sem vírgula sonora, Saramago. Pouco pra eu entender, mas tudo bem. Vamos então falar só do É Nóis, né? We are the champions. We are the champions. Vamos falar do O É Nóis mais uma vez, o É Nóis é você, né? A diferença é que desta vez não é mais o Giovanni, né? É Ricardo. Agora é eu. É um por vez. Semana passada deu uma entrevista pro canal Old Players, que é o canal do Emerson, do Branco, nosso chapa lá do grupo de MSX de Ribeirão Preto. Foi bacana a conversa, foi legal, né? Perguntou. Foi bom. A gente falou sobre passado, o MSX, como você começou na microinformática, tudo. Então pegou lá, falou um pouco da coleção, falei algumas coisas dos micros, tudo assim. Foi bom, foi bem divertido. Foi bem divertido, foi um papo bem legal. Deu 1h40 de vídeo, tá lá no canal do Old Players. Então, se vocês puderem, quem não ouviu, vá lá se tiverem curiosidade de ver um pouquinho. Foi bacana. Eu tava com essa camisa aqui, Tava com essa mesma camisa. A mesma, desde aquele dia, né? Desde aquele dia, claro, né? Porque eu tenho que vestir o manto sagrado, né? Vestir o manto sagrado do fudebismo. Aqui, ó. Mesma camisa. A Cláudia não reclama do cheiro, né? Ela não vai reclamar muito, não sei se ela vai reclamar do cheiro. Ela só me olhou com uma cara aqui, me olhou... Claramente você vai dormir com ela, né? A camisa. Sim, né? Só eu e a camisa, né? Porque essa cara vai recusar dormir com você assim, nessas condições. Não, a cara que ela fez é de me botar pra dormir na garagem. Acho que eu vou pra garagem hoje. Enfim. Queria ela arrumar um cachorro só pra poder mandar você dormir na casa do cachorro, né?
Também. Ela sinalizou que ela gostou da ideia, tá, Juan? Valeu, tá, miserável. Toda a caixa de areia do gato. Servimos bem para servir sempre. Obrigado, miserável. Eu tenho uma outra sugestão. Na caixa de areia do gato. Ela gostou da ideia da caixa de areia do gato, hein, João? Ai. A outra que eu voltei agora, muita gente tá aproveitando no período da pandemia para fazer curso, para estudar não sei o quê, para tentar ser mais eficiente, para tentar descobrir a solução. Eu decidi aproveitar o período da pandemia, fechar alguns posts velhos no Reto Computaria, que eu fechei o post que tava uma promessa de longa data sobre meu ambientezinho de desenvolvimento para poder programar para MSX no PC, e eu decidi voltar a programar em Pascal. E assim, eu tava contando outro dia, falando pra minha mãe que eu me despido do meu orgulho, peguei a apostila que eu escrevi de Pascal para dar aula, que eu não faço alteração com a apostila há quase 15 anos, sentei, peguei a apostila e comecei a ler do início, comecei a fazer os primeiros do início para poder fazer. Tipo, me despido do meu orgulho besta para dizer, não, eu não lembro mais, eu vou ter que estudar isso de novo. É para isso que eu tenho um blog, para não ter que ficar lembrando das coisas. Pois é, mas eu peguei a apostila para fazer isso. Eu peguei a apostila para fazer isso. Aí rapidamente já peguei o jeito com as coisas. Eu tô fazendo, quem diria, eu agora tem até um GitHub, tem uns projetinhos lá, tá? Eu tô fazendo. Eu usar agora. Eu tenho um site de um tal de Giovanni Nunes aí, que quando eu tô com dúvida de usar o GitHub, eu vou lá olhar, ver a dica que ele botou lá pra ver como é que eu faço o negócio. Tá. Aí eu tô fazendo assim. Aí eu tô fazendo alguns projetos inicialmente. Você tem sempre de falando, vai fazer jogo? Não tenho ideia de fazer jogo por enquanto. Eu tenho umas ideias de jogo? Tenho. Mas por enquanto não vai sair jogo não. Eu tô fazendo alguns utilitários que eu tenho no Unix que eu gosto muito, que eu acho que fazem falta no MSX. O X, por exemplo. X? O X, X11. Xdump? X11. Não, vou fazer o Xbuild. Meu Deus. Tem que fazer o Xbuild. 11h30 da noite, a gente fazendo essas piadinhas. Tem que fazer o Xbuild, Giovanni. Tem que fazer o Xbuild. Esse vai ser legal. Mas eu tô fazendo. Aí eu fiz utilitários. Aí eu fiz. Claro, eu comecei com os básicos. Eu fiz o The-Date, né? Porque afinal de contas, discordianismo. Fiz alguns e me aventurei a fazer um que dá um trabalho de corno. E eu chegou um ponto que eu publiquei, botei o código lá e falei, alguém quiser faxina e organiza, melhora. Eu agora parei porque eu não vou mexer nele porque tá dando trabalho de corno. Quero fazer um locate, né? Pra quem usa o Unix sabe, né? Eu não vou usar o MSX para indexar todo o cartão de memória, faz a indexação no PC e uso o MSX só para fazer a consulta no banco. Tem que melhorar, o algoritmo precisa ser otimizado. Eu migrei para as rotinas, aliás, um grande abraço pro Leidson Campos, né, o Popolon, que eu tô usando as rotinas dele, tá tendo uma paciência quase sobrenatural. Quando eu vou e perturbo ele no grupo de zap, mas como é que eu faço? Às vezes ele dirigindo, mandando áudio. Não, você faz assim, tenta essa rotina assim, assim, assado. Aí outro dia eu descobri que ele tava mandando áudio, que ele tava dirigindo. Eu falei, cara, desculpa, te atrapalhando. Não tem problema não. E isso animou. O Leidson, inclusive, tá fazendo mais no canal dele do YouTube, ele tá fazendo live, mostrando coisas do framework. Aliás, uma coisa que ele fez, que ele botou no GitHub dele, ele pegou um projeto que um cara fez fazer um FPS todo em modo texto. Um FPS tudo desenhado com caracteres. ASCII. E assim, o cara fez em C, ele pegou o código, portou para Pascal e depois agora ele fez o port para rodar no MSX. Ele disse que no Turbo R tá rodando um frame, no momento ele falou, não tá otimizado, mas no Turbo R tá rodando uma taxa de 2 frames por segundo. Mas ele disse assim, olha, dá para otimizar muito ainda esse código, dá para melhorar muita coisa. Ele fez muita coisa do tipo, já todos os cálculos de seno e cosseno ele já armazenou previamente, para não ter que calcular na hora, né, e várias coisas ele já preparou. Então ele tá fazendo live, mostrando o que ele tá fazendo. Ele tem feito lives, inclusive, mostrando o framework dele, que é muito bom, apesar de eu chegar à conclusão que notação húngara é uma coisa do diabo. Dos Unos. É assim, eu te contar, é dos Unos, do inferno, do diabo, dos húngaros, aquela coisa horrenda, né? Falando que sou eu pra discordar. Não, o negócio de botar o tipo com letras minúsculas no início do nome da variável, aquilo é muito esquisito. Aquilo é muito esquisito. Essa coisa de, aquilo é coisa de desenvolvimento IC para o Windows dos primórdios, né, do início dos anos 90. Sim, o problema é que eles que inventaram aquela porcaria. Ele fez. Quem inventou?
E assim, ele fez toda a biblioteca dele usando notação húngara, escreveu tudo e depois tem um post no blog dizendo que ele detesta. Aí eu virei pra ele, porra, por que você fez então? Eu falei, porque dava pra fazer assim quando eu fiz, porque tem coisa na biblioteca dele que começou a desenvolver lá nos anos 90. Não, mas eu entendo o ângulo dele, porque o cara tá imerso na maneira de desenvolver. Pode ser ruim, pode odiar, mas é o único jeito que você consegue manter a coisa organizada. A outra alternativa era a notação búlgara. Assim, eu tô fazendo uns utilitários, então eu tenho um PWD, tenho o DDate, o locate que precisa ser uma faxina no código, mas está funcionando. Eu fiz a ferramenta para você indexar no Linux, tem que fazer ela para o Windows, inclusive eu peço ajuda, quem puder me dar uma força com isso. Tem que pegar aquele código. Pois é, né? Eu tô fazendo umas utilidades para mexer com texto, então tava penando esses dias com o Shuffle, né? Ou aquela rotina, o Shuffle para você pegar linhas, embaralhar e jogar, né? E eu tava penando por quê que eu penei muito? Porque eu tava usando um sistema para ler arquivo não tipado, a ler arquivo texto com um formato de arquivo não sem tipo, e eu tinha que puxar lá dentro e identificar onde começa cada linha e imprimir certinho. Assim, eu consegui fazer, porque essa rotina eu vou replicar em um monte de utilitários. Se eu estou fazendo isso pro Shuffle, está funcionando, eu vou replicar para vários outros utilitários de Unix que eu quero fazer, que é para completar, inclusive coisas que já tem no MSX do Aliás, quem comprar a Clube MSX número 9, o último artigo da série meu sobre DOS, está falando do DOS Tools, modéstia à parte, o material está muito bom, porque eu me dei o trabalho de pegar o maldito manual em japonês e traduzir o manual, pegar todos os comandos, o que funciona cada comando, testar cada parâmetro, dá para saber o que funciona, e isso, falei lá na live do Players, isso vai virar um livro. Todo esse material, essa série, com mais algumas coisas que eu pretendo acrescentar, a ideia é isso virar um e-book. Vai virar pelo menos um e-book. Eu já acertei, já estou vendo com pessoas já tem uma pessoa que vai diagramar, eu tenho que agora juntar, compilar tudo num documento só, entregar para ela, e a gente vai ver aí, provavelmente vamos fazer um e-book, vamos botar ver se a gente bota na Amazon, se a gente bota em algum lugar aí, bota no Mercado Livre para vender o PDF. É coisa barata, não vai ser. Ninguém pensa que eu vou cobrar R$50 no livro que não vai vender. Eu vou cobrar pelo menos pagar o meu trabalho e o trabalho do diagramador, né? Pedir o cara para fazer uma pessoa da comunidade. Pode falar, é o Alfredo Henriques. Conversei com ele topou e a gente vai fazer um negócio bonito, bacana, para o pessoal poder ter um material de consulta ali. Para quem não comprou nas revistas, ter a oportunidade de ter um material de consulta. Então, assim, eu tô fazendo as minhas coisas durante a pandemia, né? Tentando aproveitar o tempo. Eu tô programando aí, vamos ver se sai alguma coisa que preste. Mas se vocês quiserem experimentar o DDate e o PWD e até os outros, tá lá no meu GitHub, tem o .com lá, tá? E tá lá e pode pegar e rodar. O do DDate, inclusive, ele pega a hora do MSX e bota lá, ou se você botar a data, ele calcula e coloca e constrói lá bonitinho. Tá fazendo. Esse eu fiz numa noite de sábado sem som. Eu comecei a fazer, fui dormir, no domingo encerrei ele e publiquei, botei lá. Mas os outros estão saindo. Tá? No futuro, eu tenho umas ideias de alguns joguinhos simples. Shadow of Colossus, né? Não, eu vou portar Gradius 5 pra MSX1. God of War! Porta God of War! Não, o Juan já falou tudo, cara, ganhou. Vamos portar Crysis pra MSX1. Com 16K. Can it run Crysis? MSX1, tá? MSX1 com 16K? Não, com 16K. Tem que rodar em MSX da Cássio. Cassete, carrega de cassete. Tem que ser com 8. Quantas fitas cassete será que tá? Tem que ser fita cassete, tem que ser original, manter o espírito. Quantas fitas cassete será que faz? 12 ou 15? Eu não faço a menor ideia. Cada casa de 90 minutos. Mas umas 12 ou 15 mil fitas, né? Insira a fita 20 e aperte play. Press play on tape. Acho que é isso. Depois dessa só encerrando mesmo. Só encerrando. Né? Galera, agora que vocês sabem como as salsichas são feitas, eu espero que vocês continuem consumindo. Agradecer a vocês também, agradecer ao Rui, agradecer ao Sérgio, tá aqui, agradecer ao Pedro, agradecer a galera que tá participando aí. Tem um pessoal que só entrou pelo chat, não pôde participar, mas não entrou, mas gente, obrigado por terem participado, legal, a gente fez uma convocação, cara, teve um bocado de gente, hein? Teve, tá vendo? A gente tem mais que 17 ouvintes, se somar os que entraram no canal com quem tá aqui tirando o Craig, dá uns 25, tem 27. O Craig é o 20 também, ó. Tá. Tem 27. Tudo bem, desconta nós. Rumo a dobrar o número de ouvintes, 17 para 34.
A gente botou aqui tem 20. Contando tirar o Craig, tem 26 pessoas. Se tirar a gente, nós 5, 21 pessoas. Isso aí, Rui. Que bom que você gostou, cara. Que bom. A gente também curte fazer isso. A gente tem que fazer mais essa coisa, sabe? A gente tem que fazer mais loucura dessa. Vamos fazer uma. Que bom. Mas da próxima vez vamos tomar vergonha na cara e avisar um pouco antes do que, tipo, na hora do almoço. Vamos fazer aquela ideia da gente fazer aquela live? Vamos ver se a gente sai, aproveitar esse período pra nem fazer uma live. Aquela live vai sair. Aquela live não é pra gente ficar mostrando coisa e falando groselha. Vai sair. Não, e a gente bota os ouvintes participando, que aquilo ali não vai entrar no cânone. A melhor definição que faz não vai entrar no cânone do Retro Computaria. Vai ser uma live que a gente bota no YouTube pra bater papo. Vamos bater papo com os ouvintes, vamos fofocar. Vamos falar. Chama o seu vídeo clássico e vem falar qualquer coisa. Olha, vai ser a Timeline Kevin. Boa. O Rui falou, vai ser o Legends. Vai ser que nem quadrinho americano. Não tem um annual. Não tem as revistas dos 12 meses, aí eles botam uma especial que é o annual a cada ano. Sim. O Sérgio falou que foi bem legal, mas só tem áudio aqui. As câmeras de vocês não apareceu nenhuma pra mim. Estranho, porque até a hora que você apareceu, a tua câmera, a gente viu você, Sérgio. Eu acho que... Gostei dessa imagem de perfil dele. Eu imagino de onde ele arrumou. Eu acho que é briga do servidor do Discord, porque depois que eu saí tive que voltar, nunca mais apareceram as imagens de vídeo aqui. Não sei, eu tô vendo todos vocês. Eu não tô vendo vocês, mas tudo bem a vida. Eu tô vendo todos vocês. Eu não tô vendo. Em nenhum momento eu vi uma câmera que seja. Como é que a gente tira o print da página do Discord, hein? Eu já tirei, botei lá no Facebook. Não, porque o Sérgio. O Sérgio mostrou aqui. Porque o Sérgio tirou um print mesmo da janela. Não, aqui eu tô vendo todos vocês, mais o Ru, mais o Pedro. Não tô vendo o Juan, porque o Juan tá com a câmera desligada. Tô vendo até o Craig. O Craig não tem câmera. E o Craig não tem câmera. Eu tô vendo aqui o Craig. Estranho. Vamos ver se a gente faz alguma coisa tipo. Ou a gente faz no Jitsi, não sei, ou alguma outra. O Jitsi é legal. Usei o Jitsi outro dia pra uma conversa. Pode ser o Meet também. Ou pelo Google Meet. Aproveitar que o Google Meet tá. Ou então pode ser pelo Zoom, a gente não vai precisar nem compartilhar, né? É automático isso. Não, mas a ideia é fazer a gente vai avisar. Mas vamos ver se a gente faz isso. Se a gente vai fazer no Jitsi, se a gente vai fazer no Zoom, se a gente vai fazer no enfim. Microsoft Teams. Não, vamos fazer. Não, vamos fazer. Não, vamos acabar na vez. Vamos fazer no Skype. Vamos desgraçar logo tudo de uma vez. O Skype pra áudio até melhorou um pouco. Ele deixou de ser horroroso pra ser ruim, né? Já tá. Não, a Microsoft lembrou que o Skype existe, né? Ela tinha sido disso há uns 5 anos atrás. Pois é, né? Até a versão de Linux tá decente agora. Pois é, quem diria. Mas a gente faz isso, a gente vamos que ela resolve melhorar. Vamos fazer assim, vamos fazer essa live, bater papo. E vamos avisar com antecedência. Vamos avisar com antecedência, né? Vamos ver como a gente vai fazer. A gente pode, bem, a gente pode fazer pelo Meet. Pode fazer pelo Meet e joga o negócio depois joga no nosso canal do YouTube. Isso, vamos fazer pelo IRC. Cara, quem é que vai levantar um servidor de IRC? Você levanta? Alguém vai na frente. Não sejamos tão arcaicos, MSN. Olha que na Freenode tem canal de MSX e canal de MSX lá. Se é pra isso, levanta no Matrix. E veja, tá começando a viajar. Estamos viajando, né? Vamos parar porque o nosso ouvinte não tá aguentando mais a gente falar groselha. Coitado deles, pra dizer. Isso aí, então, vamos encerrar. Então vamos encerrar. A gente vai fazer vamos fazer uma live depois. Vamos ver pra gente fazer essa live logo, uma vez por todas. Parar com essa chove não molha. Nossa. Vamos avisar com antecedência. Sem ser essa loucura de, como lembrou o César, de falar na hora do almoço pra gravar de noite. Vamos usar com alguns dias de antecedência. Isso, vai no 3. Pra gente fazer bate-papo e, assim, mais uma vez, muito obrigado que vocês tenham acompanhado a gente, tenham ouvido, tenham curtido. Que bom. E por hoje é só, pessoal. Gente, muito agradecido pela paciência, por vocês terem nos aturado e, enfim,
Para quem está nos ouvindo em podcast, daqui a uma semana entra episódio novo. Uma semana, né? Novo não é episódio do mês passado, do mês. Na verdade, Enfim. tecnicamente é a parte C do episódio, mas a gente chama de episódio É o tomo 2. É o tomo 2. Pronto, já vou logo meter spoiler. Ah, não, todo mundo já sabe. Esse episódio vai ter 2 tomos, tomo 1 e tomo 2. Tem uma introdução. Pra ficar. Cara, da próxima vez vamos fazer isso, fazer introdução, tomo 1 e tomo 2. Enfim. Gente, mais uma vez, muito agradecido por vocês terem passado seu tempo aqui com a gente. Enfim, tchau. Aquele abraço, galera. Fui. Beijos. Pessoal, também vou indo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Até. Então, pessoal, até mais, né? Pra quem tá ao vivo e quadradinhos girando, obrigado pela participação. E a galera que tá ouvindo, a gente volta em 5 dias, em 15 dias ou uma semana, dependendo do calendário. Até! Assine a newsletter do Retrocomputaria, a RetroBits, e receba no seu e-mail toda sexta as novidades do mundo da retrocomputação. E fale conosco, comente nos episódios, nas postagens, nos mande e-mail em retrocomputaria@gmail.com. Procure também o nosso perfil no Instagram, no Facebook, no YouTube ou no Twitter e manifeste-se. Seu comentário, você sabe, é o nosso salário. Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio.